Fala, nação Alviverde, Adrian MacIver, estamos dando início a mais um programa Força Coxa, programa esse que é a voz do Couto Pereira, e desde já peço para você, torcedor, que se inscreva no canal, deixa aquele joinha, manda pra rapaziada, vocês sabem que o papo é reto, o papo é direto, que não tem passação de pano pra ninguém, muito pelo contrário, por isso que a gente tem orgulho de falar que a gente é aí a voz das arquibancadas, representa aí as arquibancadas do nosso estádio, enfim. Mas sem mais delongas, quero começar cumprimentando essa rapaziada à mesa. Começando aqui pela minha direita, já da casa. Boa noite, Wesley. Boa noite, Adrian. Boa noite, Marcelão, que fiquei na técnica. Boa noite ao Sandro, eu, Japa, da torcida. Mais um brother aí que o Coritiba me deu, né, cara? Conheci ele esse ano, já fomos viajar juntos, já estamos trocando ideia direto aí. Falta a gente só tomar umas lá no estádio quando der. Seja bem-vindo aí à bancada. Boa noite, a grande nação Alviverde, que empurrou o Coritiba no sábado contra o Vila Nova aos 90 minutos. 28 mil pessoas no estádio, uma festa, mais uma vez, né? Aulas de arquibancada. Isso a gente já sabe que a nossa torcida sabe fazer, decore salteado, né? Ganhamos num placar magro de 1-0, mas o que vale é os 3 pontos. E para variar, como sempre, a gente tem muito assunto para tratar do Coritiba. Já vai deixando o like aí, galera, se inscrevendo no canal, que fortalece bastante, vai mandando pros brothers aí para acompanhar a gente e vamos debater bastante os assuntos da pauta aí. É isso aí, também quero dar uma boa noite para essa fera à minha esquerda, o Sandro Japa, que de bate pronto na semana passada no ao vivo, quando eu falei que ele estava intimado, já mandou aqui confirmando. Tô confirmado na live. Muito boa noite, Sandro. Boa noite, Adrian. Boa noite, Wesley. Boa noite a toda a nação Alviverde aí. Satisfação muito grande estar participando desse programa aqui, né? Cara, sem palavras mesmo. E lembrando, né? Que sábado, cara, a torcida tá de parabéns. O quinto maior público desse final de semana foi o nosso. Perdendo só para times da Série A, né? Então veja a importância da torcida. Quem ganhou o jogo não foram os jogadores, fomos nós. A torcida. A torcida que ganhou. Então, deixar meus parabéns para a torcida. E os nossos irmãos lá da Força, tá aqui, ó. O boné que ficou famoso lá em Goiânia, ele veio representar vocês aí. Dá um salve pra rapaziada lá, ó. Olha, um salve para toda a rapaziada aí da Força Jovem do Goiás. Topzera demais, o boné aí ficou famoso lá nas arquibancadas, no sábado lá no estádio Couto Pereira. Uma aliança ponta firme aí, sempre que a rapaziada vai pra lá é muito bem recebido e recebe aí os caras aí na maior contenção quando vem aí pra Curitiba. Uma aliada forte aí de anos, tamo junto aí, toda a rapaziada aí da torcida aí do Goiás aí, a Força Jovem. E galera, tenta dar um salve aí pra rapaziada que já tá chegando na live, mandar um salve aí pro Simval Marcelo, salve nação, saudações alviverdes, o Elton Farias também dando um salve piazado, o Johnny Wayne aqui, ó, dando um bom programa, estarei na audiência. O Elton Farias falou aqui, ó, a estreia não empolgou, mas o que vale são os 3 pontos. Destaque mais uma vez para a festa da torcida, Couto tava lindo. O Newton, salve galera, não me iludi muito, acho que o time foi mais pelo embalo da torcida, vamos ver os jogos fora. O Joe aqui escreveu, só coxas doidos para fazerem o que a torcida maravilhosa do Coxa faz. Luciano Arruda também dando um salve, o Cleiton Pereira, o Leandro Borges, Marcelo José, o JH aqui, ó, falou, opa, um salve aí pro japonês, pergunta se dá pra fumar no fundo do bonde. Os caras tão foda, né, velho? O japonês, inclusive falando em bonde aí, cara, conta pro nosso torcedor um pouco aí o que é um perrengue, por exemplo, pra ir numa viagem, igual vocês foram aí pra Copa do Brasil. Tem algum apoio do clube? Como que é essa história? E conta pra rapaziada um pouco aí da viagem aí que vocês foram. Então a gente, pra Ceilândia, aí vocês já comentaram, né? Dessa vez a gente foi de carro, colocar 2 carros aí, a torcida deslocou carro. O pessoal da Força lá do Força Jovem do Goiás deu um suporte bacana pra gente. O pessoal da Ira também, do Gama, né? Mas assim, do clube sem suporte nenhum. Nem o ingresso, que às vezes o clube cede para nós, da torcida, não conseguiram. Porque como era jogo único, Ceilândia não cedeu os ingressos pro Curitiba. Curitiba não lutou por nós pagamos o ingresso. Mas assim, sem apoio nenhum da SAF, né? A associação a gente não pode cobrar, porque a gente sabe a situação que hoje se encontra a associação, né?
E garanto que se tivesse como, a associação nos ajudaria. Mas, infelizmente, deixaram a nossa associação sucateada, né? Eu posso falar isso porque, indiferente de fazer parte da torcida, eu faço parte do Conselho Fiscal também. A gente sabe a situação que hoje nos deixaram a associação. Falando nisso, Sandro, não é segredo para ninguém aí, quem acompanha sempre o dia a dia da organizada, eu sempre convido a nossa audiência sempre para convidar. Teve até uma vez que eu falei aqui que o Sandro é como diretor da torcida. E ele não é da diretoria da torcida, mas o trabalho que esse cara faz e toda a correria, o empenho. Então, por isso que muita gente até acha que você é da diretoria, é diretor e, enfim, pelo belíssimo trabalho e correria que você faz, Sandro. Parabéns aí por estar à frente aí junto da rapaziada. Cara, a gente só tem a agradecer mesmo. A gente faz isso por amor, né? Que nem... Às vezes a gente extrapola um pouco, mas assim, isso pensando sempre no bem da instituição. Dito que todo torcedor que faz parte da torcida organizada deveria pensar primeiro Curitiba, Império, depois disso os seus comandos, né? Então a gente briga pelo nome da instituição. Que nem falaram, a gente foi, Wesley foi, você também foi, a gente foi para São Paulo, né? E alguns comentários falando que só tinha gente desocupada, para não falar outra palavra, né? E é mentira isso. Eu tenho minha empresa, eu sou empresário, é advogado, então não é isso. Cara, e a gente às vezes deixa de estar com as nossas famílias, eu deixei de estar com meus filhos para poder estar representando o clube. É a mesma coisa que o pessoal da torcida, né? A gente faz isso por amor mesmo, por amor à instituição. Inclusive, diga-se de passagem, esse banner aqui, quem construiu, quem montou aí para nós, quem produziu esse banner para nós foi a empresa do Sandro. Quero deixar você muito à vontade para fazer um merchan aí para nossa audiência, Sandro. Vamos lá. Como eu já falei anteriormente, né? Então, para quem entrar em contato aí com o Adrian aí, falando que assistiu no Força Coxa e precisar de qualquer trabalho de comunicação visual, seja letra caixa, banner, faixa, adesivo, todo o material, né, terá 10% de desconto. Então são as empresas AKW, Cortes Especiais e Painéis Curitiba. Então pede para falar comigo lá também, o Adrian passa o contato, pede para falar comigo lá que a gente vai estar dando aquele desconto bacana aí para você tá na audiência do programa Força Coxa. Galera, e lembrando vocês que o programa Força Coxa está fechado com a Biplay. A Biplay que é o melhor lugar para fazer apostas online, seja em partidas de futebol, tênis, basquete, enfim, uma enorme variedade de esportes para você jogar de qualquer lugar. Lembrando sempre que é para maiores de 18 anos e que você jogue sempre com moderação. Então tem aí no cantinho da tela aí o QR Code, basta apontar ali o celular, que você já consegue fazer o cadastro aí, fazer seu jogo, sua fezinha aí sempre com moderação. Teve alguém aqui falando aqui também, aqui, Sandro, aqui, ó, salve rapaziada, Deus abençoe, bom programa, Japa, gente boa demais, aqui o Douglas. A Heloísa falou, Adriano, coloca o Lelo um pouquinho mais para a sua direita. Heloísa Helena, que quem não sabe é minha querida mãe, um beijo, mãe. Vamos colocar aí o Lela para não ficar, aí, ó, agora ficou mais... Entre eu e o Sandro é mais centralizado. Galera, e até a gente ficou de falar isso no programa da semana passada, acabou não dando tempo, mas eu queria a opinião de vocês aí com relação a essa camiseta aí que venceu o concurso Manto da Glória. Começando por ti, Wesley, o que falar aí dessa camiseta? Cara, antes só mandar um abraço pro meu cunhado que tá ligado na gente, diretamente lá de São Paulo, pro Chuchu, fez aniversário semana passada, tá lá em São Paulo trabalhando, então não pôde estar com a gente. Como é que é o apelido dele? Chuchu. Chuchu. Chuchu, que minha irmã chama ele de Chuchu. Daí os caras... O Chuchu... não sei, nunca experimentei, não quero experimentar esse Chuchu. Um abraço, né? Chuchu. Um abraço pro Chuchu. Daí não pôde estar no jogo com a gente, mas tá aí prestigiando a live. Tamo junto e parabéns, meu irmão. Felicidades, tudo de bom pra você. Cara, sobre a camisa... Acho que o meu comentário, a gente até conversou aqui antes de iniciar o programa, camisa do Coritiba pra mim tem que ser verde e branca. Acho que você pode lançar camisa diferente, que nem tem a camisa rosa, tem camisa azul, do fita azul, tem várias, camisa preta já teve muita, camisas de passeio da época da Diadora, da Lotto, da Nike, tiveram outras variações de verde. Mas eu acho que pra uma homenagem que eles quiseram fazer em referência ao aniversário do clube, né, a camisa teria que ser verde e branca. Mas como foi uma votação popular e até mesmo impopular, porque qualquer um poderia votar,
né, cara, foi a escolhida e não tem o que se fazer. Eu particularmente não gostei muito, acho que tinham modelos mais bonitos, mas gosto a gente já sabe, né? Cada um tem o seu, mas pelo menos a camisa aí foi feita por um cara que é coxa branca, né? A gente sabe que teve outros designers aí que participaram, que nem nem coxas brancas eram. Então, pelo menos ficamos aí com essa vitória, digamos assim. Mas eu não gostei muito. Acho que as outras camisas tinham camisas mais bonitas, mas enfim, a votação é popular, né? Sandro, e você, o que achou aí da camiseta, enfim? Bom, assim como o Wesley falou, né? Pra mim, a camiseta do Curitiba é verde e branca. E verde do Curitiba, não aquele fake shoe lá. Né? Aquele feito a pincel. Parabéns ao menino, acho que se não me engano é Lucas o nome dele, né? Ter ganho aí o concurso. Mas, pra mim, a camiseta é verde e branca. Até eu não comprei, mas meu pai comprou, até mandar um abraço aí pro meu irmão que tá assistindo. E aí, cada camiseta que você comprava, 500 ou os 1000 primeiros lá, ganhava um copo. Mil primeiros. Os 1000 primeiros ganhavam um copo, que tá aqui, para retirar para ele, né? Copo, poderiam ter dado um presente melhor, né? Afinal de contas, é consórcio, né? Você compra agora para receber só. Camisa na planta. Camisa na planta. É isso, na camisa planta. na planta. E direito a um convidado no jogo de sábado. Mas a minha opinião é Curitiba é verde e branco. Galera, na minha opinião foi o seguinte, eu parabenizando aí o menino que fez a arte, e não só ele, mas todos que participaram do concurso. Eu acho que só o fato da pessoa ter aberto ali o PowerPoint, enfim, ter dedicado um pouco do seu tempo, já merece os parabéns por ter feito algo. Mas realmente de várias camisetas que eu vi, principalmente nas redes sociais, eu vi camisetas que tinham totais condições de concorrer. Não sei se ganhar. Exemplo, por exemplo, a própria camiseta que a Império fez pro clube. Pô, ficou um tesão a camiseta. Poderia muito bem estar entre ali as 5. Então, assim, dentre as 5, a que eu mais gostei acabou sendo essa. Porém, ainda tem aquilo, muita gente falando que o próprio... tem uma cartilha, né, de marketing que o clube tem, e muita gente falou que inclusive teve ali na própria camiseta erros na questão dessa cartilha, não sei se na questão da cor da logo, enfim, e aí é uma coisa que o próprio clube acaba se contradizendo em aprovar como finalista uma camiseta dessa, com todo respeito ao menino que ganhou, parabenizo ele, e eu tentei até abrir o Photoshop para fazer, e é difícil, não é fácil, acabei desistindo porque não é fácil você conseguir ser criativo para fazer a camiseta. Então, assim, só acho que o clube errou com essa situação de pré-venda. Pode ter a pré-venda com preço especial, ok, mas quando sair a camiseta é aquela coisa, eu sou do torcedor que eu compro a camiseta na hora de eu provar e vestir e gostar ou não. Por exemplo, todo mundo sabe... chegar nesse detalhe aí. Eu sou bem crítico com relação ao preço das camisetas 1 e 2. Caríssimo, acho que é fora da realidade, praticamente 1/3, aí mais de 1/3 de um salário mínimo que foge hoje da realidade, principalmente da torcida coxa branca, que é uma torcida popular, é uma torcida povão, é uma torcida do povo, e torcida essa que eu defendo com unhas e dentes. Infelizmente, nem todo torcedor tem condição de ir lá e tirar hoje do bolso R$500 para comprar uma camiseta. Só que o que acontece? Eu acabei, quando fui lá provar, gostei, acabei comprando lá em vezes, enfim, e adquiri a camiseta. Agora, se fosse para eu ter uma situação de eu primeiro pagar ela, para depois eu ver se a camiseta vai ficar boa, esqueça, aí o cara já não me pega. Então eu acho que o clube pecou nisso, não sei se é por segurança de número de camisetas, só que o clube sabe que o torcedor do Curitiba ele é apaixonado e ele é consumidor. Então, se você faz uma camiseta que nem essa, num preço que essa camiseta, ficou num preço bom. Não consigo entender porque a camiseta 1 e 2 e a camiseta 3, lá toda verde, que também é linda, por que os caras não fazem num preço como esse Agora dessa camiseta especial? Fizeram uma promoção hoje lá, que tem qualquer um pode ir lá e comprar com 30% as camisas. Pois nova, digamos assim. Então, assim, é esses detalhes que eu queria entender. Coisa que eu não entendo é que nem teve aquela outra promoção que até o Rato lá que ganhou, né? Aquela camiseta preta também. Mas eles nunca utilizaram. Camisa 3 nunca foi utilizada. Não foi, se eu não me engano, ela não entrou em campo. Não jogaram com aquela camiseta. Que era atrás do símbolo do Curitiba, a imagem da Araucária, o símbolo de Curitiba, alguma coisa assim. Então, camiseta linda. É que nem essa daí. Muito pouco provável que vão entrar com ela em campo.
Mas o nosso estatuto fala que as cores, a camiseta 1 do Curitiba tem que ser verde e branco, com as linhas na horizontal, as duas, e a camisa 2 na vertical. E para mudar isso daí, somente com a aprovação do conselho. Porém, hoje, o conselho está limitado. A gente não sabe. E eles fizeram a camisa do ano passado com essas cores fake aí, sem, teoricamente, autorização do conselho. Uma coisa que não poderia ter acontecido. Não sei como é que ficou no contrato essa parte. Cheguei a ler. Tem que respeitar. Respeitar a nossa história. Só pra fechar esse comentário da camisa aí, a gente já falou, mas essa história de você comprar agora e receber só depois, cara, é ridículo isso. Primeiro que você não consegue provar a camisa. Segundo, se eu comprar a camisa e ela não me servir ou ficar muito grande, eu vou poder trocar? Pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho esse direito. E pela lógica, dá a entender que só vai ser produzidas as camisetas que foram compradas agora, 1.000, então, ou seja, é só 1.000 camisas, né? Então, pô, Curitiba aí que, apesar das piores campanhas com a Tricorp, bateu recorde de venda dos últimos 2 anos de camisa, né? E os caras fazem uma dessa daí, cara, não tem como entender. Eu acho que o cidadão ele tem que sentar, não só aqui na nossa bancada, mas fazer um vídeo dizendo por que tomaram essa decisão, porque, cara, é bizarro, assim, não tem como você falar, não, olha, tive uma ideia brilhante, o quê? Vamos vender camisa, mas só vamos entregar em outubro, no aniversário do clube pra galera. Não tem como entender. Mas, enfim, tenho certeza que, pô, foi vendido 1.000 camisas, é camisa pra caramba, na atual situação que o time tá. E parte dessas camisas, ela tinha lá a promoção pra quem era sócio, né? 229 para quem era sócio e 329 pro público geral. Eu ainda acho que 229, cara, pelo que a Tricorp entrega pro Curitiba de futebol é muito caro, e R$329 ainda para quem não é sócio também é muito caro, mas acho que, lógico, o sócio precisa ter uma vantagem ali que já acaba contribuindo, né? Mas é bizarro, você comprar um negócio no escuro sem você saber o tecido que é a camisa, sem você ver o caimento, a qualidade do produto, que a gente sabe que é a mesma da 1909. Então, assim, acertaram em fazer essa questão da camisa, mas tiveram erros aí, como sempre. Aquilo que eu falo da Tricorp, né? A mão de bosta, onde encosta, tudo ela acaba piorando. Então, até nisso eles conseguiram errar. É a mesma empresa, né? É a Bomache, né? É a mesma empresa, né? Então não teve mudança nenhuma. Não, que nem só colocaram o Diadora para ficar um pouco mais caro. Que nem eu dizia o Marcão, a mesma tiazinha do Check lá da 909 continua lá. Diadora, continua lá. Mandar um salve pro nosso querido Luizinho Lensen, ele que é, coxa branca da melhor qualidade, inclusive convidei ele, o Wesley também convidou ele para estar presente uma hora dessas aqui na bancada, mandou aqui um saudações alviverdes, boa live. Nicolas Careca não joga na minha pelada, Luizinho dando a opinião dele, depois até nós vamos entrar aí nas opiniões a respeito do jogo. Sandro, família assistindo você aqui do Japão, a Vanessa Cristina aqui, mandou uma mensagem. Quem mais aqui também teve um outro torcedor aqui, fala China sem garantia, o Júnior Brandão aqui falando. O outro rapaz ali, o Douglas, ele é lá do foda, hein, cara. Ele é lá do condomínio Malibu, o que tinha mandado um salve, ele falou que você é gente boa demais. O que vocês acharam da promoção dos ingressos para a torcida? Felipe, até eu ia entrar nesse assunto mais na hora que fosse para falar do jogo, mas eu volto a dizer, eu comecei a frequentar o estádio Couto Pereira nos anos 90, graças a Deus, a quem me levou para o estádio foi meu padrasto. Então eu me associei na Império, por coincidência, em 1995. Eu tinha 9 anos na época. Carteirinha parecia um cartão de crédito. Tenho ela até hoje lá em casa. E eu sou de uma época em que a galera ficava do lado ali da bilheteria, pedindo inteira pro torcedor, para juntar ali R$1 mais 2 para pagar o ingresso, que na época, se eu não me engano, era R$10 a inteira e R$5 a meia. Aí teve uma época que subiu, ainda foi para R$12 a inteira, R$6 a meia. Fora a questão da carteirinha que você fazia na Federação Paranaense de Futebol, que te dava desconto. Então, eu sou defensor do futebol ser do povo. Principalmente no nosso caso ali, o estádio Couto Pereira, que é um estádio raiz, a moda antiga. Então, eu como sócio, porque tem muita gente que pode pensar assim, mas aí o sócio pode ficar chateado porque paga lá o seu associado, digamos assim.
a mensalidade, e aí quando ele vê lá a promoção de ingresso durante o jogo do Coritiba, ele vai colocar na ponta do papel. Isso aí não é o que vai deixar o sócio chateado. O que o sócio quer hoje? Couto Pereira casa cheia e o time ganhando o jogo. É isso que o sócio quer. O sócio não vai ligar de que você vai ter ali o benefício para o torcedor pagar. Eu faço questão de continuar pagando o meu sócio desde que eu continue vendo o Couto Pereira com a casa cheia, a festa da torcida e o Coritiba ganhando o jogo. Então eu sou defensor, fica aqui o meu pedido, não sei se o Sandro tem uma opinião diferente, se o Wesley tem outra opinião, mas fica o meu pedido para Tricorp, SAF, como que vocês queiram ser chamados, para que vocês mantenham essa promoção de ingresso para a sequência do campeonato. Talvez até para o campeonato inteiro. Eu, Adrian, não vou deixar de me associar e tenho certeza que o torcedor que nos assiste, que é sócio do Coritiba, não vai deixar de se associar por esse motivo. Mas pelo contrário, vamos ganhar jogo igual a gente ganhou sábado, na força da torcida. Pô, olha que festa que a torcida do Coritiba fez. Então, assim, eu sou defensor de casa cheia. Couto Pereira com 28 mil pessoas, até eu acho que tem, até mais eu acredito que tinha no estádio. Mas enfim, mas daí o pessoal fala, pô, Adriano, mas tinha fila para entrar no estádio. Galera, padrão, você vai em show hoje, tem fila. Ali é questão, o problema ali não é nem a questão da organização. Ali a questão dos problemas hoje é a questão das catracas. Se você for reparar, antigamente você botava ali o teu cartão de sócio, a catraca liberava, você entrava. Então não é que hoje mudou ali a forma com que eles fizeram, até porque aquilo quem fez foi coisa da polícia, né? Aquele bolsão de segurança. Mas o que eu vejo que hoje atrasa a entrada do torcedor? Infelizmente é o problema das catracas. Então eu oriento você, torcedor, a fazer o quê? Ou na hora de realizar o check-in, fazer para carteirinha física, que encostando a carteirinha na catraca, ela libera na hora, não dá problema. Ou então, 5 minutos antes de você entrar no estádio, ele viu que vai entrar, já bota o celular no brilho máximo, já abre ali a tela com o seu QR Code, que isso facilita na hora de entrar. O problema é que acaba acontecendo, e eu não culpo, porque eu mesmo acontece várias vezes, de na hora de entrar ali, a catraca barra. Daí fica aquele problema ali, você tentando entrar, a catraca dando problema, e isso acaba sendo um efeito sanfona que vai refletir no efeito da fila lá atrás. Então hoje o problema não é nem a questão de organização ali para a entrada do estádio, é o problema da catraca. Não sei se a partir de junho, com a implementação ali da facial, que outra coisa, não é culpa do Coritiba, não é culpa da SAF, não é culpa da associação, é uma lei do esporte, uma lei federal, no qual todas as praças esportivas, se eu não me engano, com mais de 20 mil, capacidade para mais de 20 mil ou 15 mil torcedores, vai ter essa obrigatoriedade. Então pode ser que com isso resolva. Eu sou contra, sei que a torcida do Coritiba é contra, quem sabe às vezes possa ter ali um segundo modo ali de você continuar entrando com a carteirinha, enfim, mas só para especificar para vocês que o problema hoje acaba sendo, é que nem o Caio falou, a carteirinha física muito melhor. Concordo, olha aqui o Maurício, pago o meu sócio e quero o Couto Pereira sempre cheio, ingresso barato, concordo. Então, galera, eu acho que a ideia é essa. Mas pô, não vamos generalizar. Então, por pior das hipóteses, dá o benefício para eu que sou sócio, o Sandro que é sócio, o Wesley que é sócio, e você, torcedor que é sócio, de que você consiga adquirir um ingresso barato para levar o teu amigo, para levar a tua esposa, ou você, mulher, para levar o teu marido, levar as crianças. E isso atrai, e isso gira. Porque daí o cara acaba de sair do estádio, já passa ali na loja do Coxa, já compra uma camiseta. O cara já, entendeu? Gira o comércio dentro do clube. Então, eu sou defensor de casa cheia, independente de promoção de ingresso ou não. Sempre fui defensor, não tenho vergonha nenhuma nisso. A torcida do Coritiba é do povão e o Couto Pereira é a casa do povo, é a casa do torcedor, da nação alviverde. Então, eu sou defensor. Sandro, não sei se você compactua da mesma opinião, enfim, fica à vontade. Eu acredito que quanto mais público, melhor é, né? Mais dinheiro vai entrar para a SAF. Melhores jogadores, acredito que possam contratar, né, Wesley? Que é isso que a gente quer, né? Ver um Curitiba competitivo. Quanto aos ingressos, válido, plausível. Né? Minha única questionamento é eles poderem separar, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? As catracas. Catracas para ingresso e catracas para sócio. Porque aí facilita um pouco, né? O que acontece também, a nossa torcida, muitos deixam para entrar em cima da hora, ficam lá tomando só cerveja, que realmente é mais barato fora do estádio do que dentro, mas
vão entrar em cima da hora. Bem lembrado. E daí foi onde que aconteceu. Teve gente que chegou a entrar, conseguir entrar no estádio, se eu não me engano, já estava quase acabando o primeiro tempo. Porque a fila se formou lá na frente da Império, pra vocês terem ideia. Entendeu? A fila chegou aí na frente, o César, que trabalha comigo, o Cezinha, que é da torcida também, ele não ficou na fila, ele falou, não vamos ficar na fila agora, vamos assistir um pouquinho então, esperar baixar, para depois a gente entrar. Eles foram lá no bar do Coxa e a fila não baixava. Ele foi conseguir entrar no estádio, ele estava me contando hoje, e já era quase no final do primeiro tempo, porque a fila chegou aí lá, mas pelo problema desse da catraca, o pessoal também deixava para entrar na última hora, né? E só mudando de assunto um pouquinho, minha irmã, né, tá lá no Japão mesmo, né? Mandar um abraço para ela aí, minhas sobrinhas também, o pessoal lá que eu me criei também no condomínio Teresina, lá na Vilas Oficinas, estão aí também assistindo, pediram para dar um salve. O pessoal da Geral do Grêmio aqui, estão cobrando um salve aqui, então um salve para vocês aí, rapaziada. Vocês sabem que vocês são sempre bem quistos aqui, mas essa é a minha opinião a respeito das catracas e da própria torcida também. Não deixar para a última hora. Vamos entrar um pouquinho antes, né? Que assim a gente evita a bateria da torcida. Entra 1 hora antes do estádio, antes de começar o jogo no estádio. Então a gente poderia criar o hábito de entrar um pouquinho antes, para evitar esse tipo de constrangimento. Antes de passar a fala pro Wesley para dar a opinião dele a respeito da promoção do ingresso, o Luigi falou uma coisa aqui, ó. Eu fui seco, entrar com a carteirinha deu como inexistente na catraca. E o Guilherme também falou aqui, ó. Até quando você faz o check-in no app e escolhe o acesso pela carteirinha, na catraca não aceita. Somente pelo QR Code. Eu vou anotar essas 2 mensagens aqui e vou entrar em contato com o pessoal lá da Central de Sócios para questionar eles com relação a isso, porque eu achei que era problema na questão do QR Code. Então, assim, eles têm que começar a se atentar a isso, porque se começa a dar problema no QR Code, começa a dar problema na carteirinha, daí vira esse efeito sanfona, né, que nem a gente falou, e acaba atrasando a entrada. O pessoal também do Fernando aqui, ó, Fernando Mundo, grande abraço, Império São José na audiência, um abraço aí para toda a torcida Império Alviverde de São José, não só, aí ó, caiu o Dancona. Caiu, Dancona. Enfim, mandar um salve para toda a torcida coxa aí de São José. E Wesley, na tua opinião aí, o que falar aí com relação aí à promoção de ingressos? Cara, assino embaixo de absolutamente tudo aquilo que vocês falaram, como diz a própria música da torcida, Coritiba e Alegria é a festa do povão, né? Então, pô, tem que continuar com isso aí. Né? Perdão. Não fala isso não, a gente foi daqui a Maringá escutando essa música. Conhece a música nova do Curitiba? Qual? Coritiba, cara, daqui a Maringá. Porque o menino queria viajar pra Ceilândia com a gente, ele foi cantando daqui até Maringá, essa música. Mas ele era marinheiro, então. Não era marinheiro, não. Não, achei que era um trote de marinheiro. Vai daqui lá cantando. Não, esse não era marinheiro, não. Até mandar um abraço aí pro Gustavo aí, o Cesta Básica do CTC aí. É porque não tem carne, é só pele e osso. Vamos dar um abraço pra ele aí. Cesta Básica. Não vem carne na Cesta Básica. Não vem carne, mano, é só pele e osso. Um abraço aí pra toda a torcida aí, pessoal do comando terrorista Kaiowá aí, galera da Oeste, enfim. Mas Wesley, conclua lá. Cara, e futebol é isso aí, cara. Futebol é o esporte mais democrático do mundo, né? Já não basta a Tricorp tentar elitizar ali o meio das sociais, né, do superior, e o meio também ali da Protorque superior com cadeira marcada, né, cara? Que eu particularmente acho um absurdo. Acho que se o cara não tá lá no lugar dele, ele tá em outro lugar e ninguém pode sentar no lugar dele. Ele que sente, se ele comprou um lugar, senão, né, foi pra roça, perdeu a carroça. Mas eu acho que tem que ser assim o jogo inteiro, o ano inteiro, cara. Promoção de ingresso, porque eu pago o segundo plano de sócio mais caro. Eu não ligo de você colocar ingresso lá 20, 10 reais, ou mulher de graça, criança de graça, se for com a camisa do Coritiba. Todo mundo vai lá com o mesmo objetivo que é torcer pro nosso time, né, cara? E eu vejo que isso você dá a chance de pessoas que realmente não têm condições de ir no estádio, ou não vão porque não querem ter esse gasto de ir, cara. Pô, que nem, pô, bacana, um monte de mulher, eu acho que pode ter ido no estádio a primeira vez aí, porque pegou uma camisa de um amigo emprestado, às vezes nem coxa branca mas vai lá pelo rolê e acaba virando até sócio do time, acaba acompanhando, como o Adrian falou, consumindo na loja do clube, cara, e é isso, a gente tem que mostrar pra Tricorp cada vez mais que aquele projeto lá que o seu Glenn, toda a sua trupe lá, entregaram pra Tricorp no estágio de 30 mil reais, isso não pode, de 30 mil reais, de 30 mil pessoas, isso não pode acontecer nunca. Porque se o Coritiba tivesse minimamente um time, cara, aí esses caras
iam ver o que é estádio cheio. E, pô, e a fila pra comprar ingresso, quando eu cheguei, cara, ela tava quase lá no portão dentro, os ônibus lá, cara. Tinha muita gente comprando ingresso, cara. Muita gente, pô, com criança, filho pequeno, às vezes é a primeira oportunidade da criança mesmo ir no estádio a primeira vez. Eu fui a primeira vez no estádio, sempre digo aqui, naquele Coxa São Paulo, onde era mulher de graça e criança de graça. Meu pai não tinha condições na época de pagar pra gente ir no estádio. Pô, eu morava longe, ônibus, o custo de você estar lá, comida e tudo mais. E, cara, eu fui num jogo desse, pô, e já era Coxa Branca antes daquela vez lá. Nunca mais deixei de ir no estádio. Não, e com Então isso aí perdão, ajuda muito. e com o perdão da palavra aí, desculpa as crianças, mas eu acho um tesão chegar nos arredores do estádio e ver aquele mar de gente, família, criança, bandeira, aí chega os comandos soltando um foguete ali e os cânticos. Porra, isso aí pra mim não tem preço. Até o Maurício Silva falou aqui, ó, anos 90, 2000, tinha um mar de gente pra entrar em alguns jogos, não tinha nem fila. Mas por quê? Porque a catraca naquela época não era com Não trava. era com coisa, né? Você só passava, ela girava. Entregava um ticket O ali. ticket rasgava e Rasgava entrava. o papelzinho, entrava, fora os que pulava a catraca. E aí... Assistia jogo na torre. Uma época boa que se subia na torre pra assistir o jogo contra o São Paulo, recorde de Pois é. público do nosso estádio. Enfim, e fora que ficou ali o quê? Mais umas 5, 10 mil pessoas pro lado de fora, nem lembro na época. Acho que foi em 98 isso. Não lembro direito, contra o São Paulo. Pô, recorde de público da nossa casa. Então bom demais lembrar esses... Acho que foi esse aqui que ela falou, a Marcela falou, Esse esse aí jogo mesmo. de 98 foi Esse inesquecível, mesmo, Marcelo. Wesley. Isso mesmo. E pegando um gancho daquilo que o Japa falou ali, cara, da torcida entrar antes no estádio, cara, basta a Tricorp ir lá e falar, olha, até tal horário a bebida dentro do estádio é mais barata. O que o cara vai fazer? Happy hour. Ele vai deixar... Até teve uns jogos ano passado que tinha, você comprava lá a promoção de double chopp, tinha uns negócios desses que era antes, valia antes do jogo. Você comprava começar. antes, né? Porque senão você fica bebendo ali fora porque é mais barato mesmo. E, pô, tem uma galera... Às vezes você tá numa turma que, tipo, que nem eu assisto jogo na social ali embaixo, na inferior. Mas, pô, eu me encontro com gente que assiste o jogo na arquibancada, que assiste o jogo lá na Mauá, que assiste o jogo na Protorque. Então você fica ali com a turma, né, cara? E se Sim, o a Curitiba resenha faz- antes, na resenha antes do se o jogo, Curitiba né? faz uma outra promoção de bebida, alguma coisa assim, lá dentro, vai ajudar bastante. Mas a gente não pode deixar de falar aqui também, cara, eles precisam organizar a casa em termos de lanchonete, em termos de catraca. Tem até vídeo circulando aí dos caras reutilizando o copo lá, que foi uma situação isolada, mas não sei, eu não tava lá pra ver. É. Pelo menos ali nas sociais, cara, dessa vez eu vou elogiar, porque, pô, tava rápido o atendimento pra você comprar a ficha, cerveja gelada o jogo inteiro e não tinha muita fila, apesar de estar bem cheio ali o setor do estádio. Até o Luizinho mandou aqui, mas antes de falar do copo, aproveitar o teu gancho. Cara, eu fico triste, sabe? Em pegar aquela parte da social. Eu muito tempo assisti jogo ali na social superior, né? Por causa do meu pai, pra acompanhar ele. E, cara, demarcarem um local ali que só as pessoas podem sentar. E daí retirarem, cara, pessoas com criança, idosos, sentar ali e retirarem aquelas pessoas dali. Ah, Você não pode nem circular ali. Não, Se eu quiser dar volta, eu tenho que dar volta lá por trás. Não, eu posso sou passar contra, na frente. Isso é totalmente ridículo. contra isso daí, né? Cara, não pode. Né? Até entendo, lá em cima no cercadinho, onde tinha lá antes, que daí lá é cadeira privada, né? É tua cadeira, aí tudo bem, plausível. Mas ali não é, né? Ali é área comum, né? Tanto que agora tá uma briga aí, o conselho vai brigar aí por causa dessa parte aí das cadeiras lá em cima, quem era proprietário de cadeira acabou perdendo cadeira, cara, tá uma confusão. Mas nós vamos Bastante briga tentar. acontecer mesmo. Tá, vamos tentar. E quanto aos copos, eu recebi o vídeo também. Na mesma hora, eu encaminhei pro André Capestrini. O Adrian viu aqui, o Wesley viu aqui a mensagem, né? Que aconteceu, que não tinha chego o copo de reposição, né? Não justifica, né? Não tinha chego os copos ainda para repor, daí os torcedores começaram a se exaltar ali, e pediram para aquela senhora que aparece no vídeo lá lavar os copos. E ela foi fazer isso, daí teve gente que se exaltou, mandaram foto aqui de um torcedor que foi agredido lá, eu não sei qual foi o motivo, mas que disse que nos próximos não vai mais acontecer isso, né? Espero que não aconteça, porque indiferente se seja um público de 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, eles têm que estar preparados para isso, né? O responsável tem que estar preparado para isso. Porque, pô, isso aí é um descaso muito grande com a torcida. Galera, teve o Neto aqui falou, ó, falando em Japa, eu lembro do Japa Kamikaze da Leste, anos 90. Putz, esse cara era uma figura, encontrei ele alguns anos atrás, a última vez ali perto do terminal do Pinheirinho.
E pra quem não lembra dessa figura, aí, os mais antigos vai lembrar, mas ele ficava puxando a torcida, cara, e ele tinha um vozeirão. O cara era cabeludão, assim, lembra dele, Japa? Não chegou a lembrar do Japa Kamikaze? Daí ele tinha um vozeirão assim, Parece o sangue agora, né? O sangue agora, deu o sangue. E o Japa Kamikaze, na época, eu era muito novo, cara, então eu sempre digo pro pessoal, né, o que o Minilano lá, esqueci o nome dele, o menininho lá, o carequinha lá, como é que é o nome dele? O amigo do Lucas lá? Do pessoal do cartel, ele que joga futebol. Eu não lembro o nome do... Também fugiu o nome dele, se alguém lembrar. Teve até umas fotos uma vez, uns vídeos que ele ficou no caixote ali ajudando a puxar a torcida, né? E eu, na época, eu tinha ali meus 10 anos, meus 11 anos, e o pessoal da torcida me gostava demais, e aí me chamavam, me botavam ali junto na grade, e eu ficava às vezes do lado do Japa, cara, e ele com esse vozeirão, e Gabriel. O Gabrielzinho, ele mesmo aí, ó. Porra, até que enfim o teu irmão serviu pra alguma coisa, quem mandou o nome aqui, ó. Gabriel. Até que enfim, não falou asneira aí. Até que enfim. Até temos que pedir desculpa pro pessoal, a gente tentou fazer a live pós-jogo, o João, inclusive, ajudou aí, agradecer ao João, que tentou ajudar a gente, mas a internet ali nos arredores do Couto Pereira é muito ruim, não deu pra fazer o vídeo era 7 minutos, acabou ficando 4 segundos. E aí a gente acabou apagando, tirando, mas eu quero convidar o torcedor aí, principalmente o pessoal que mora fora, para que acesse o vídeo aí na nossa página, Força Coxa no meio da galera. A gente faz ali vídeos no meio da torcida Império Alviverde, mostrando toda a festa, mostrando a bateria, um salve pra rapaziada da bateria da torcida, que eu tenho muito carinho pro pessoal do material, toda a diretoria, todos os associados, enfim, toda a galera que fica ali na torcida, que respeita, vai de verde para ajudar na patronização. Máximo respeito por todos vocês, máximo respeito à nova geração, à velha guarda, enfim. Todo mundo tem sua importância dentro da torcida, e no vídeo ali que a gente faz, Força Coxa no meio da galera, a gente mostra muito dos bastidores. Então, fica o convite para depois, quando acabar a live, você assistir lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E entrando ali na questão dos reforços, também na semana passada era para a gente acabar comentando sobre os últimos reforços que chegaram ali, o lateral Zeca, o lateral direito Alex Silva, o volante o Alisson, até acabaram já fazendo sua estreia já com a camisa alviverde. Wesley, qual a tua opinião aí a respeito desses reforços aí que chegaram aí nas últimas semanas para compor o elenco? Bom, a gente fez um programa lá na quinta-feira, na quarta-feira, né? A gente fez um comentário geral aí sobre o plantel do Coritiba em si. E dentre esses aí, a gente falou lá de 4 jogadores que foram indicações diretas do Mozart, né? E desses jogadores aí que você falou, temos ali mais 2 ou 3 indicações diretas dele, né? É o lateral Zeca, o outro lateral lá, o direito Alex Silva, né? Então, assim, a gente tá montando ali um Mozart Futebol Clube. Que se esse time, como a gente falou naquele outro programa, se esse time não encaixar e o Mozart acabar sendo demitido, cara, a gente vai ter um problema, entre aspas, nas mãos aí, porque são muitos jogadores indicados pelo próprio técnico, aí vem outro técnico, acaba não gostando dos caras, mas enfim, é torcer para dar sorte. Cara, o Alex Silva, um cara que veio da Portuguesa, um cara português estava jogando, acho que a 2ª divisão do Campeonato Paulista, nem divisão tem, acho que está na Série D. O que esse cara vai mudar o patamar do time do Coritiba? Eu, particularmente, não acredito muito no futebol do cara. O Zeca, até um lateral que foi bem no Novo Horizontino, tem um certo histórico de regularidade, né? Ontem jogou, né? Fez o feijão com arroz ali, não comprometeu, né? E o Alisson também, um volante que veio do Atlético aí, que tá na 2ª divisão agora, na Série B. É um time que tá tendo uma ascensão notável, assim, né? É uma sociedade anônima de futebol que deu certo, tiraram o time do nada, digamos assim, para colocar numa Série B de campeonato, então não é para poucos, né, cara? Poucos conseguem essa façanha aí, então é um time que está sendo bem administrado, mas é mais uma aposta. E aquilo que a gente vem dizendo aí, que a Tricorp, não, ao contrário de outras SAFs, ela não faz um grande investimento no futebol, ela fica aí pincelando essas oportunidades de mercado de jogadores que não têm um salário alto, não tem disputa contratual para pagamento de luvas, né, pagamento de comissões para empresários, e dá no que dá. A gente acaba formando um elenco, como todo mundo já sabe, um elenco fraco, e vai precisar sim de reforços lá na janela do meio do ano, né, porque a janela acho que acaba dia 11 agora, e que se não reforçar esse time, a gente pelo menos, é grande impressão da torcida e a minha também, que a gente não tem um elenco forte para subir. Então, cara, como eu falei no programa anterior, acho que o Coritiba com esse elenco é jogar todas no all-in
e colocando esses caras aí que não tem um histórico bom, digamos assim, né? De atleta que vai chegar para somar, não tem muito o que fazer senão contar com a sorte aí que esses caras façam um bom trabalho no Curitiba. Mas nenhum deles aí eu vejo com alguma expectativa de que não, esse cara veio para somar, esse cara vai mudar o patamar do jogo. Não vejo nenhum deles nesse sentido. Sandro e Pati, aí algum pitaco aí dos mesmos? Concordo com o Wesley aí, né? Cara, infelizmente eu ouvi do próprio William Thomas isso. Eu não vou fazer igual meus antecessores, contratar por contratar. Mas, cara, não tá contratando ninguém. E, cara, desculpa. Pra mim, isso não é reforço, né? Não é reforço, a gente precisa tá reformulando mesmo o time. Eu sei que vai entrar no assunto do jogo, mas, cara, Curitiba não chuta em gol. E é isso. Não chuta. Tá certo que o Adrian tava lá junto com a gente assistindo o jogo lá. Quer dizer, nem assistimos o jogo, né, Adrian? A gente faz parte da bateria, bem dizer, não assiste o jogo, tá ali concentrado ali. Mas, cara, eu não vi lance, tirando uma cabeçada ali, foi bem naquela hora do escanteio que eu olhei assim, fora isso, enfim. Mas precisamos reforçar urgentemente esse time. Infelizmente, aí até a torcida aí postou uma nota aí, né? Sentimentos aí pro Josué e a família dele, né? A sogra dele faleceu. Provavelmente ele, não sei se vai estar aqui contra a Chape, mas pelo que eu ouvi falar, um bom reforço é o da Pena, né? Diz que nos treinos o cara tá arrebentando e vai entrar bem. Então, vamos aguardar para ver isso daí, né? Mandar um salve pro nosso amigo Marcão, ele que agora tá com o canal Fala Marcão, dando uma boa noite, galera, boa live para todos, grande abraço Wesley, Adrian, Sandro, fica o convite aí para toda a rapaziada depois seguir lá o canal do Marcão, todo dia ele tá lançando vídeo, enfim, mandar um salve também pro Luiz, ele que é lá de Nova York, acompanhando a gente aí, mandou um super chat, tamo junto Luiz, obrigado Luiz Felipe aí pela força. Quem mais eu vi que passou por aqui? O Grande Feijão, lá de Guaratuba, parceiraço, ele que é lá da Casa de Ideias, lá, pô, lugar top lá em Guaratuba, que eu gosto muito, pessoal da melhor qualidade participando da live também, o Pedro Violani, meu parceiro, meu grande amigo também na live, enfim, a galera falando muito aí também do Japa Kamikaze. E galera, e antes de entrar no assunto Coxa e Vila Nova, um pitaco aí de vocês aí, continuando nesse assunto reforços, Curitiba anunciou na terça-feira passada o Reginaldo Nascimento como coordenador técnico. Bom nome, Wesley? Cara, vejo que é um bom nome. A gente falou muito na reunião com o Dancona, já falava aqui no programa, né, que faltavam profissionais ali dentro da Tricorp que fossem de fato identificados com o Curitiba. Hoje eles têm lá mais de 300 funcionários. Se você pegar esses 300 funcionários, quantos de fato são coxas brancas? Quantos de fato sentem uma derrota como nós torcedores sentimos? E faltava um profissional para fazer um elo entre os jogadores e a própria Tricorp, né? Porque o William Thomas não vai fazer esse papel. O Jorge Andrade também não tem esse papel. Então o William Thomas não é coxa branca, o Jorge Andrade muito menos. Então faltava ali, de fato, um jogador identificado com o clube. E o Reginaldo Nascimento, para mim, é um dos caras mais identificados, um dos caras que mais vestiu a camisa do Curitiba, campeão de tudo, né? O eterno capitão, como a gente costuma dizer. E ele que teve a gente sempre lembra aqui, aquela passagem com o Moreno. O Moreno tava ali andando no vestiário antes do Atletiba, andando no Couto Pereira, melhor dizendo, ele viu uma foto e falou, pô, é você aqui? Ah, sou eu, tal. O cara falou, pô, e o jogo agora, Atletiba, é meu primeiro, como é que é? O cara falou, não, senta aqui, o papai vai te contar. E contou pro cara o que era, qual era o sentimento do Poodle Tiba, né? E naquele jogo o Moreno acabou com o jogo, fez o gol ainda da vitória, salvo engano. Então, pô, eu acho que é uma baita de uma contratação. Ele que foi dispensado lá atrás, quando a Tricorp chegou no Curitiba, né? Porque eles só fizeram cagada desde então. Mas agora nessa eles acertaram. E, pô, e palmas pra associação lá, já pra vocês ali, que conseguiram brigar, digamos assim, com a Tricorp, né? Botar essa sementinha lá na cabeça do Bruno Dancona. Isso a gente falou para ele na reunião lá também, de uma forma bem incisiva, que faltavam profissionais identificados com o clube. Então eu vejo que a chegada do Reginaldo Nascimento é uma primeira, né? Espero que ainda venham cada vez mais, porque a gente precisa de fato aí dessa identificação com o clube. Porque senão o cara vem aqui, bota o salário no bolso, nunca vai reclamar de nada, nunca vai falar o que tá errado, só vai seguir as ordens do seu superior ali, para não se queimar no mercado, não ser mandado embora e vai ficar como tá.
E isso é um exemplo claro do que aconteceu nos últimos 2 anos com as piores campanhas ali. A gente vê jogador sem compromisso, jogador sem ter uma cobrança incisiva por conta dos resultados, né? E o jogador aí chutando a bandeira do nosso time, nenhum dos jogadores fazendo absolutamente nada. Então, pô, um cara que é o nosso eterno capitão, como a gente costuma dizer, passando para os jogadores ali o que é o Coritiba, né? E fazendo esse elo ali entre eles e a diretoria, digamos assim, aquele comitê de futebol que a Tricorp montou. Eu não via pelo menos uma outra pessoa melhor ali que o Reginaldo Nascimento para fazer esse papel que ele já vinha desempenhando ali no Coritiba quando a gente não tinha feito a cagada de vender o clube para Tricorp. Doar, melhor dizendo, né? O clube para Tricorp. Quem eu tô sabendo que tá na live também, quero mandar um abraço forte aí pro Kioma, ele que é presidente da Força Jovem. Não só um abraço para ele aí, como para toda a torcida Força Jovem, mas para toda a rapaziada aí que torce pro Goiás. Máximo respeito, rapaziada, tamo junto sempre que vierem para Curitiba aí serão muito bem-vindos aí, não só na sede da Império, mas também aqui no programa Força Coxa aí, sempre que vocês participarem da live aí, o salve tá garantido, tamo junto, família. Sandro, e para você aí, algum pitaco aí sobre a escolha aí do Reginaldo Nascimento para compor aí a comissão técnica do Mozart? Cara, o Reginaldo é um cara que não deveria nem ter saído, né, do clube. Conversando com algumas pessoas lá que ainda continuam trabalhando no clube, né, gostaram muito dele ter voltado, e eu também. Cara, é o verdadeiro coxa branca, igual o Wesley falou. Cara, a gente precisa disso, né? O elo entre os jogadores e o William Thomas. E quem vai fazer isso é o Reginaldo. Ninguém melhor, na verdade, que o Reginaldo hoje, né? Infelizmente a gente não tem mais o Krieger, mas o Reginaldo tá aí, né? E acredito que ele vai exercer muito bem esse papel dele. E você falou do Kioma, né? Estão lá direto de Belém do Pará, mano, assistindo a live aqui. Estão lá na sede da Terror aí, mandar um abraço pro pessoal da Terror também, né? Então... Cara, mas o Reginaldo é uma pessoa espetacular, humilde, muito gente boa. Um dia, se tiverem oportunidade, não sei se vocês conversaram pessoalmente com ele. Conversei lá na casa do Rafael Rijard uma vez. Cara, é um cara sensacional, espetacular. Então o Curitiba só tem a ganhar com a recontratação dele. Eu acho que vem muito de encontro aquilo que a gente sempre cobrou, até mesmo da própria SAF, que era pessoas que conhecem do futebol e principalmente entendem do que é Coritiba, do que é a sua torcida, do que é a sua força. Eu já vi muita gente vindo falar que tem situações, às vezes, de um jogador do Coritiba não saber o significado de uma camiseta jogadeira, por exemplo. O que é o significado de uma camiseta jogadeira? De não saber, muitas vezes, quem foi um Lela dentro do Coritiba. Sabe? Então, e isso não é só um problema do Coritiba, mas essa falta hoje de identidade dos jogadores com o seu respectivo clube atrapalha demais. Sabe aquele troço de o cara hoje vestir a camiseta? Hoje é raro você ver um jogador como um Leandro Donizete, até teve um torcedor que escreveu aqui na live há pouco, que o cara, só faltava comer a grama. Sabia o que é ser coxa branca, sabe o que é ser coxa branca, e assim é o caso do Reginaldo Nascimento, que tá chegando agora, o Mozart, que tá aí, enfim. Mas esse que nem você falou dos jogadores, que, cara, eu vou pontuar, e talvez vocês discordem de mim ou não, mas o colombiano... Sebastião Gomes, o cara Seba, veste a camisa. Cara, esse veste a camisa. No ano que a gente não subiu, primeiro no ano que a gente não subiu, ele tinha prometido que se não subisse, ele iria sair do Curitiba. Cara, eu encontrei ele no último jogo lá no hotel. Eles estavam naquele Heise, acho que na Praça do Japão, não lembro o nome. Esse. Eu cheguei lá, encontrei ele, nós ficamos conversando. Cara, o cara chorou, me pedindo desculpa, perdão por não ter cumprido a palavra dele. E que ele iria ficar no Curitiba para que esse ano as coisas fossem diferentes. Então, assim, é um cara que veste a camisa. Desse elenco, tirando o Murisco, que é da base, aí eu acho que é o único, né? Que realmente veste a camisa e... Ó, é só ver o que aconteceu no Altiba aí, no Pudutiba. Cara, ele foi pra cima dos caras e deu porrada nos caras, entendeu? Então, é um cara que eu vou falar pra vocês, cara, tem o meu total respeito. Como, pegando um gancho que a gente tá falando, torcer para que a Tricorp contrate um CEO que precisa contratar. Já deu esse prazo aí, estamos aqui há 2 meses praticamente. Tem um CEO e que tragam um CEO que também tenha uma identificação com o Coritiba. Não tragam um cara lá do, sei lá de onde, um carioca, um paulista, um mineiro, nada contra, mas trazer um profissional que tenha identificação com o Coritiba
e que de fato seja até mesmo coxa branca, para que a gente possa pôr ordem na casa ali, que ele possa passar ali ao Bruno D'Ancona e aos seus sócios, como a gente passou naquela reunião lá, o sentimento do que é ser coxa branca e dizer que eles não estão administrando uma simples empresa, que aqui é um clube centenário, que tem uma torcida que já demonstrou sua força várias vezes para a Tricorp. Desde que não seja o Wilson. Não, Deus me livre e guarde. Deus, bata na boca aí, pelo amor de Deus, Japa. Deus me livre e guarde esse cara no Coritiba de novo. O cara tinha que ser banido de entrar no Couto Pereira, cara. Esse cara nunca mais devia de pisar no Couto Pereira. E antes de entrar no assunto, Coritiba e Vila Nova, lembrando, o torcedor, era até pra gente ter feito na semana passada a postagem da camiseta, só que eu acabei esquecendo aqui no programa, daí eu não consegui tirar foto para fazer a arte, para lançar lá no Instagram. Então vamos fazer o seguinte, galera. Amanhã provavelmente já vou lançar a braba lá, seguir a página do programa Força Coxa no Instagram, no Facebook não, no Instagram, no YouTube, e marcar 3 amigos. E também quem tiver o TikTok, seguir lá no TikTok. Mas como eu sei que muita gente não tem problema. Mas quem tiver e puder seguir lá para dar uma força, e marcar 3 amigos, obviamente torcedores do Coxa, e daí na semana que vem vai estar concorrendo aí essa camiseta, vou até abrir ela aí para vocês, uma camiseta retrô aí que o Luizinho presenteou a gente para sortear, camisa 10, coisa mais linda essa camiseta, ele deu inclusive essa do Lela aí, a jogadeira, então nós vamos estar sorteando na semana que vem, amanhã já vai estar lançando a braba lá no Instagram. E aí pergunto para você, Sandro, antes de entrar aí no assunto Coritiba e Vila Nova, tem alguma ação social em mente aí das meninas aí da torcida, enfim? Então, vamos lá. Então, vamos ter ação de Páscoa das gurias do Couto e das Minas da IAV, né? Nessa Páscoa, ajudaremos a festa promovida pela dona Junia, tá? Líder da comunidade da Vila Joanita. Para que a festa aconteça, nós nos comprometemos em ajudar com insumos de festas e contamos com a ajuda, né, da torcida para doações de alimentos ou via Pix, né? Mediante a contato privado com a gente. O pessoal da torcida, eu vou estar passando depois o contato aí da Gabriela, tá? Então, os insumos necessários são vina, né, para os lanches, açúcar cristal, né, para fazer algodão doce, os palitos para algodão doce, maionese, comidas típicas, né? Se tiver também, estão pedindo aqui paçoca, pé de moleque, balas, pirulitos, para integrar a mesa de comida no dia, bebidas e refrigerantes, né, que seria sucos e refrigerante, né? Então, o Pix para doação é Acões, né? Sem o C cedilha, Acões guriaseminas@gmail.com. É do PicPay. Tá no nome de Gabriele Alencar. E o comprovante pode ser encaminhado para DDD 41 9872 4420. E o local da arrecadação é na sede da torcida, na rua Ubaldino do Amaral, número 50. As doações, né, a gente vai estar recebendo até o dia 15/4. Então, o pessoal que queira colaborar e fazer a Páscoa de uma criança mais feliz, a gente está contando com a ajuda de vocês aí. É isso aí, galera. O pessoal pedindo muito aí o contato dessas camisetas retrô. Então anota aí, pega uma caneta, anota aí rapidinho, que nós vamos passar aqui o contato do cara aqui. 31, o DDD, 31 8787 9401. Então é 31 8787 9401. É o Lincoln Domingues, ele que é da Esportes Retrô. Então, pessoal aí que tá interessado, e há tempos a gente tava para conseguir o contato e acabou conseguindo aí, ó. Daqui 2 semanas vai chegar do jogadeira. Pô, aí, ó, o Luizinho acabou de mandar aqui, ó. Daqui 2 semanas vai chegar 2 jogadeiras. Vou doar para vocês fazer um sorteio aí em comemoração dos nossos 40 anos do maior título. Luizinho, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Então, pessoal aí, já fica atento aí que vai ter aí mais novidades aí com relação a mais sorteios aí no decorrer. O Wesley já vai postar aí no chat aí pra gente. Quer vou comentar pegar o alguma gancho coisa? então, não. Já que ele tá doando as camisetas, eu vou fazer um troféu de acrílico iluminado também para você estar doando aqui.
no programa aí, em comemoração, que nem ele falou, os 40 anos do nosso nosso maior título. Pô, obrigado, Sandro. Pô, Sandro, gente boníssima demais, por isso que eu falo, precisou de qualquer material de arte visual, manda uma mensagem para nós, seja no Instagram, tudo que eu passo, o contato do Sandro, ele que tem uma empresa que trabalha com isso, falou aí de um desconto especial para quem acompanha o programa Força Coxa. Obrigado mais uma vez, meu irmão. E sábado, no Alto da Glória, um jogo de casa cheia e grande festa por parte da nossa torcida. O Coritiba venceu o Vila Nova no apagar das luzes pelo placar de 1-0 e começa o Brasileiro com o pé direito. Wesley, o que falar aí dessa partida de sábado no Alto da Glória? Bom, mais uma vez, não preciso nem dizer, mas tem que enaltecer de novo a torcida Coxa Branca, né, cara? Compareceu em grande número. A festa que a Império faz, não preciso nem falar, né, cara? Aulas de arquibancada. A torcida do Coritiba que comprou a ideia da Tricorp, né, de ter uma sinergia ali com o time, apesar dos dois vexames até recentes que a gente passou, eliminação pro Maringá, eliminação também lá pro Ceilândia. Caiu o Dancona. Ó, falou na Dessa Tricorp, vez foi pro chão. foi pro chão, Dancona. E, cara, comprou a ideia, lotou Tá o bem Couto aí? Pereira. E o time do Coritiba, cara, foi a campo ali com uma formação que não me agradou nem um pouco, né, cara? A gente começou ali com os 11 iniciais. Pedro Rangel, Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo, Zeca, Machado, Sebastião Gomes, Josué, Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho. Cara, esse time que entrou pra mim, não tem como você começar o jogo com o Nicolas Careca. Esse cara é muito ruim, cara. Vai o Bianchi embora e os caras trazem um pior ainda, velho. É impressionante a capacidade que o William Thomas tem de trazer bagre pro elenco, né, buscando essas oportunidades de mercado aí, mas o cara também não pediu pra estar aqui, só serviu pra mostrar aquilo que toda a torcida já sabia, que esse cara não tem futebol pra ser jogador profissional de futebol, cara. Então, parabéns aí, Nicolas Careca, por conseguir essa façanha, e parabéns ao seu empresário por conseguir te colocar em times de futebol com a grandeza que tem o Coritiba, né, cara? Não vou saber aonde você jogou anteriormente, salvo engano, no Brasil você jogou no CRB, tava num time da segunda divisão da Coreia, mas tenho certeza aí que o Coritiba deve ser o maior time que você já jogou, então aprenda a honrar essa camisa, se esforce mais em campo e ver você se arrastando em campo ali, cara, diz muito no futebol que você tem a oferecer para nós. Mas, cara, o primeiro tempo que o Coritiba, não só no primeiro tempo, nos dois tempos teve muita posse de bola, né? Mas no primeiro tempo conseguiu de fato ele somente dar um chute pro gol, que foi do Gustavo Coutinho, que ele domina uma bola de costas ali, acaba conseguindo fazer o giro, o goleiro faz uma baita numa defesa, e depois numa cobrança de escanteio lá pelo lado direito, teve uma cabeçada que passou bem perto ali do gol do Vila Nova. Mas, cara, o Coritiba teve aquela posse de bola que a gente chama de nula, inofensiva. A gente ficava rodando a bola dentro de campo, não conseguia arremeter no gol, os caras não chutam pro gol, cara. Eu acho impressionante isso no time do Coritiba. Os caras, parece que eles querem entrar com a bola lá dentro do gol, com bola e tudo, como se diz, né, cara? Porque, porra, a gente ter duas chances de gol no primeiro tempo, com quase 70% de posse de bola, chega a ser bizarro. Então, acho que isso também passa muito pela fragilidade do elenco. O Coritiba, que apesar de estar ali com um meio campo formado pelo Sebastião Gomes, o Josué e o Felipe Machado, a gente não tinha muita criação de jogada. Você via que os jogadores o tempo inteiro estavam procurando o Josué para poder passar a bola para ele. Eu acho que o Josué é um cara assim, que ele tem qualidade, mas a gente não pode sobrecarregar ele, porque ele não vai conseguir todas as vezes criar as jogadas. E tava faltando ali no Coritiba aquela quebrada de linha, né? O Ronier faz muito bem, mas o Nicolas Careca, que tava lá pelo lado esquerdo, cara, ele não vai conseguir fazer isso. E o Gustavo Coutinho, ele tava lá dentro da área, praticamente como um 9 de ofício que o cara é. Eu acho que ele, sim, vai ser o homem-gol do Coritiba esse ano. Já provou que tem qualidade por a bola do chute que ele comentou ali, que eu falei que, pô, ele pega a bola de costas, consegue virar ali, fazendo muito bem a proteção da bola e chuta de esquerda. Eu acho que não é o pé bom dele. Então, o primeiro tempo do Coritiba se resumiu a isso. E o segundo tempo do Coritiba foi mais do mesmo, né? A gente vê de novo aí a falta de elenco, porque saiu o Felipe Machado, entrou o Giovani, né? Saiu o Sebastião Gomes para a estreia do Alisson, depois saiu o Ronier para a entrada do Juan Assis, né? Daí sai o Nicolas Careca para a entrada do Depena, e depois ele tira o Gustavo Coutinho e coloca o De La Torre. Aí eu vejo que o time até de fato melhorou um pouco mais, principalmente com as entradas ali do Alisson, que eu achei que foi bem no jogo, né, cara? O Juan Assis também fez um papel diferente ali, que o Lucas Ronier estava muito marcado, ele não conseguiu criar muito, mas vejo que essa substituição é aquela que você faz justamente para tentar confundir o zagueiro, que o cara muitas às vezes não sabe qual que é a característica do atleta, por ser um piá da base, né, cara? O Lucas Ronier já é uma figurinha
carimbada aí no time titular do Curitiba. Acho que os técnicos já sabem muito quais são as jogadas dele, né? E principalmente a entrada ali, cara, do Depena. Acabou dando um fôlego maior pro Josué, porque o cara tava realmente correndo muito e todas as jogadas somente passando por ele. E depois da entrada do Depena, as jogadas começaram a passar por ele ali também. Então eu já acho que, pô, esses dois caras a gente teria que achar uma formação para que eles consigam jogar junto. Mas eu vejo que a gente colocar os dois no meio de campo, a gente só fica com o Sebastião Gomes ali, e um volante marcador, digamos assim, e vai deixar a zaga do Coritiba muito exposta, né? Mas o time não foi bem porque não sofreu. O time do Vila Nova muito fraco tecnicamente. Acho que os caras estavam até de ressaca aí da comemoração do Campeonato Goiano, que eles não ganhavam, sabe Deus, lá, 19 anos não ganhavam o Campeonato Goiano. Então os caras estavam de ressaca, devem ter batido uma feijoada, aí, uns 2 kg de carne de onça antes do jogo, porque era nítido que eles vieram aqui por um empate ou por uma bola. Mas a zaga do Coritiba estava bem postada e o meio de campo deles também não conseguiu criar nada. Então, assim, o importante pela festa que a torcida fez, essa sinergia que a gente teve ali com os jogadores, importante pelos 3 pontos, porque, pô, se a gente tivesse perdido, até mesmo empatado o jogo, o torcedor ia sair dali muito, muito triste com essa situação. A gente não começa com o campeonato com o pé direito. Mas realmente foi muito pouco. O Coritiba que criou muito pouco, não teve muitas chances de gol. No segundo tempo, não teve nada, não teve um chute no gol, salvo essa bola aí que foi chutada, não vou lembrar por quem, foi o Juan Assis que chutou, e realmente, de fato, foi pênalti, acabou pegando na mão. Josué vai lá com muita tranquilidade, dá um chutaço ali, cara, forte, bola alta, né? E aqui, cara, eu vou elogiar nessa parte do pênalti ali o Bruno Melo. Ele foi lá, pegou a bola, botou embaixo do braço, recebeu toda a pressão ali dos jogadores. Os caras até estavam achando que ele ia cobrar enquanto o VAR estava lá. A hora que o juiz dá o pênalti, ele vai de fato, entrega a bola pro Josué ali, que faz 1-0 e, pô, saiu comemorando muito, dedicou ali esse gol para sua sogra, que acabou vindo, infelizmente, a falecer hoje de manhã. Foi lá, foi pra galera, literalmente, chutou grade lá, arrancou grade do lugar para comemorar, né? Então, pô, valeu esse jogo, valeu pelos 3 pontos, só que eu não tenho como deixar de falar aqui que fica a minha crítica em relação a essa ausência de criatividade, né, cara? Acho que a gente só depender do Josué para isso não vai dar certo. A gente precisa, de fato, ali achar mais um cara que arme as jogadas. Vejo que o Carlos de Penha pode ser esse cara, mas como eu já comentei anteriormente, a gente vai ficar meio que desprotegido ali, que os dois não são muitos jogadores de marcação, o Josué já é até mais velho que o Carlos de Penha, e se a gente tá bem servido no ataque, né, cara? Tirando o Nicolas Careca aí, como a gente comentou no último programa, eu vejo que o Coritiba tem sim um bom ataque. Mas é isso, valeu os 3 pontos, ficam aí essas observações a respeito do jogo, a respeito do nosso elenco, né? E, pô, e no final ali depois teve ainda toda a comemoração dos jogadores com a torcida, teve muita publicação, acho que o Coritiba, pô, fez umas 20 publicações aí em relação a esse jogo, né? Eu acho que isso é válido, motiva não só os jogadores e motiva também a torcida a apoiar, né, cara? A gente que tá, não vou dizer que a gente não tá, porque a gente tá sim num pé de guerra danado com a Tricorp, porque ela faça os devidos investimentos que tem que fazer, leve o Coritiba mais a sério. Essa foto do senhor Bruno D'Ancona não vai sair daqui enquanto ele não aparecer para a torcida como um todo, para dar uma entrevista coletiva, né? Ou até mesmo ser fotografado dentro do estádio, enfim, aparecer no estádio ali, tomar um bafo nas costas da torcida ali, que com certeza a galera vai cornetar ele, tá lá, ele estando lá. Ele que apareceu no CT essa semana aí, tiraram aquela fotinha de fundo ali, acho que até de uma forma proposital para mostrar que o chefe estava na casa. Mas veja que do resumo do jogo é isso. A gente agora vai para um novo desafio lá em Chapecó. O Coritiba acho que nunca ganhou lá em Chapecó, cara. Vamos ter que ir para lá buscar mais 3 pontos. O campeonato tá só começando, mas são pontos que a gente não pode perder e vão fazer falta lá no final. Então, é aquilo que eu falei no nosso último programa, Adriano. Acho que enquanto não vierem reforços, eu torço muito para que venha, o Coritiba vai jogar no all-in e tem que somar pontos dentro de casa, cara. Não pode perder dentro de casa, é inegociável. A gente tem que ganhar todas dentro de casa e somar ponto fora. E pra ti, Sandro, o que falar desse jogo truncado aí, com poucas finalizações no gol e que o Coritiba aí acabou dependendo de um pênalti pra sair com a vitória sábado? Cara, vou falar pra você, jogo fraco, né? Nem o Wesley falou ali. Primeiro tempo, um chute a gol e uma cabeçada perigosa lá, que quase teve gol. Quase não assistimos o jogo, né, Adriano? Tava concentrado em outra parte, até aproveitar o gancho que o Wesley falou aí, parabenizar aí o pessoal do material aí, que perderam o bordão, né, de os primeiros a chegar e os últimos a sair, porque agora somos nós do bar, né, somos os primeiros a chegar na sede e os últimos a sair, mas dentro do estádio eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então estão de parabéns aí pela festa bonita,
E não é só no dia do jogo, não. Vocês têm que entender que o pessoal do material, jogo a jogo, eles vão bolando durante a semana, já dias antes, qual faixa vai entrar, qual bandeira vai entrar, o que vai ser feito, qual bandeirão vão usar, entendeu? Então é uma coisa assim que tem que tirar o chapéu para eles. E fica o convite aí pro pessoal que queira participar aí, tá procurando lá o Eduardo Gordinho lá, para dar uma força aí pro pessoal do material. E o jogo, cara, feio demais, né? Não é o Curitiba que a gente quer, mas o importante são os 3 pontos, né? Nem o Wesley falou, os 3 pontos. Mas, cara, eu vou falar pra você que antes de acabar o jogo eu já tinha saído do estádio, de tão feio que tava o jogo. Então, não acompanhei muito ali. E, cara, agora espero que Santa Catarina seja diferente. Lá nós vamos estar lá acompanhando e voltar com os 3 pontos. Galera, inclusive, quero falar aí pra rapaziada da Força aí, quando vier pra Curita aí, trazer um bonezinho desse aí, que eu faço questão de adquirir um boné deles, hein? Show de bola. Vamos aproveitar aí, ó. Sábado estão vindo pra cá. Não, adquirir. Sabadeira? Sábado, sim, eles jogam lá em PG, né? Contra o Operário. Então aí, ó, o Kioma, o Johnny tá vindo, o diretor de material de vocês aí, ó. Pode trazer o bonezinho pro Adrian aí, ó. Traz o Olha lá, boné que vou adquirir. O Wesley também, ó. Vai O Adrian e o Wesley aí, ó. Vai chover. Olha lá, ó. E se tiver um adesivo, que a gente tem aqui, os adesivos sempre das aliadas, aí, a gente sempre coloca, tem uma geladeira no estúdio, a gente sempre coloca ali na lateral as aliadas e na frente ali os adesivos da torcida. Se tiver um adesivo para trazer pra gente colocar ali, até acho que não tem da Força ali ainda, né, Marcelo? Dá uma olhada ali, eu acho que da Força Jovem Não, tem. acho que eu tô vendo ali, ó. Porra, aqui, ó, ele só tem uns pulga ali, hein, mano. Não tem na Força, só tem na Galocura. Aí, vocês estão perdendo pra Galocura, meu irmão. Não tem da Força? Tem da Força. Tem. O que tá escrito nesse do Goiás? Então traz um geladeira, adesivo pra só gente adesivo colocar também. no estúdio aí, irmão. Se puder trazer um bonezinho e faço Pode trazer um que eu questão compro também. de Pode adquirir trazer um. aí, ó, máximo respeito aí a toda a rapaziada aí da Força. E sobre o jogo, galera, eu até acho que quem acompanhou o vídeo que eu fiz ali do Força Coxa no meio da galera, viu? E eu falo pra vocês, na minha opinião, o elenco fraco. Elenco fraco, e a nossa sorte é que a régua da Série B esse ano tá mais baixa do que no ano passado. Porque se nós tivéssemos com esse elenco nas séries B de 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós ia passar apuro. Então a nossa sorte é que o elenco é fraco, os outros elencos são fracos, e essa é a sorte do Coritiba. E aí eu quero o que falou aqui? O Elton falou: Adrian, deixa nós dar um bizu aí na geladeira adesivada. Depois eu vou tirar uma foto então aí, mostrar pra rapaziada como que é a geladeira aí. Não tem como virar a câmera agora aí, que senão vai virar uma zona. Mas enfim, e aí, seu William Thomas, agora eu queria conversar com você. Inclusive eu estava do seu lado na reunião lá no prédio da SAF. E assim, quando foi falado em Careca, todos os canais criticaram. Meu Curitiba criticou, o Coxanautas criticou, o DNA, Engenheiros do Curitiba, o Wesley extremamente crítico, o Marcão extremamente crítico, mas eu não falei nada. Eu falei, eu vou esperar o cara entrar em campo, pra daí eu falar. Mas o seu William Thomas, que scout é esse, cara? Com todo o respeito que vocês falaram, da onde que é o scout que o Curitiba usa lá? É de fora, lá, não sei o quê. Diz que adquiriu um scout que era do Arsenal, que os caras que Do desenvolveram Arsenal, sei lá. Cara, desculpa, mas esse Careca... E outra, posição errada. Cara pesado, porra. O cara pesado jogando pela ponta. Aí não funciona, me desculpa, aí não funciona. O cara é lento. O cara pra jogar na ponta tem que ter velocidade. Então assim, o elenco do Coritiba é fraco, com exceção ali da grata surpresa do menino ali, do Aquino, zagueiro. Máximo respeito ao menino. Isso foi bem demais. Foi bem demais. Nós vamos até entrar nesse assunto com mais ênfase. Mas enfim, fica nítido e nós precisamos reforçar. Tem mais aí, acho que 4, 5 dias aí até a fechar a janela. Vamos tentar reforçar um pouco mais esse elenco, porque não vai ser sempre que nós vamos ter sorte de conseguir um pênalti no final do jogo. E aí assim, pô, tudo bem, os caras não finalizaram a gol do Curitiba. Não teve nenhuma finalização. Só que o Curitiba teve uma finalização a gol. Uma finalização a gol. Tirando o pênalti, nós tivemos
uma finalização a gol. É muito pouco para um time que tá jogando dentro de casa. E com todo respeito aos Panetone lá, os caras lá, o Vila Nova, mas, cara, fraco. O time dos caras é fraco. É time pra meio de tabela. Então, assim, não adianta se iludir. Ah, porra, ganhou do Vila Nova, os caras foram campeão ganhando. Não, pô, o único time lá no estado dos caras lá é o Goiás, porra. Esse time do Vila Nova aí é fraco. Então, assim, tinha que ter... sabe, aí o Mozart fala na coletiva de imprensa, que eu acabei nem tendo tempo, falei pro Wesley, que a gente até ia trazer a coletiva do Mozart aqui pra gente debater, mas eu acabei não tendo tempo de assistir. Mas até a parte que eu assisti, ele fala que o tipo de jogo que ele joga é esse. Ele não gosta quando tem lá 12, 13 finalização a gol. Eu já gosto. Um jogo muito louco. Eu já gosto do jogo muito louco, pô. Começa o jogo ali, uma bola na trave, o goleiro fazendo uma defesaça, já traz o torcedor. E é isso, não sei, mas era isso que eu esperava sábado. Beleza, 3 pontos, massa, festa da torcida, pô, saímos do estádio comemorando, legal, bacana, não tô aqui discordando disso. Mas, cara, eu queria ver o Curitiba amassando os caras desde os 10 primeiros minutos, porque daí a torcida ali, o pessoal da reta da Protorque, o pessoal ali até da social já começa, já entra no clima, não fica só ali na organizada ali a pressão. Então eu gosto do time amassando, e eu não vi o Curitiba amassar os caras. Uma finalização a gol é muito pouco, tirando o pênalti. E outra, 11 escanteios, pô, nós não acertamos uma cabeçada no gol dos caras. Sabe, 11 escanteios, então assim, porra, 11 escanteios, não conseguimos finalizar uma, vamos mudar, vamos trabalhar uma outra ideia, sabe, cadê aquelas jogadas ensaiadas que se via antigamente no futebol? Pô, não vejo, sabe aquela jogadinha do escanteio curto ali na meia altura, que o cara no primeiro pau dá aquela desviada pra pegar o goleiro de surpresa, sabe, ficou assim um troço assim de tentativa e erro, pô, não é assim. Então, assim, galera, me preocupa. Eu acho que o elenco é fraco. Vou repetir. Ah, Adriano, pô, mas é a vitória. Tesão, nós precisávamos dessa vitória. Talvez com essa vitória a gente consiga a mudança de chave. Os jogadores, eu vi vontade, mas infelizmente tem muito atleta ali que peca na parte técnica. Mas enfim, o Vila aqui acabou até não finalizando o gol, né? Nenhuma vez, não acabou não finalizando, acho que nenhuma. Não, mas no gol não teve uma finalização. Não chutou nenhuma bola. O goleiro não fez uma defesa. Não, nós tivemos 2 finalizações pra fora também só, né? E daí o Adriano trouxe o dado, ele pode 11 escanteios, você vê que é bizarro. Você tem 11 escanteios no jogo que o time não chuta pro gol. Não Então, teve uma defesa. Eu não entendo o que aconteceu. Você dizer isso, né? Eu não entendo o que aconteceu com o Ronier. Cara, lembra, no começo o Piá cortava o mês, ele ganhou. Depois que renovou o contrato. Renovou o contrato, Acabou. Pô, cadê o Piá que chutava de fora, chutava bem? Não faz mais isso. Mas aí o que eu te pergunto, Wesley, o Vila Nova não finalizou uma vez sequer no gol do Curitiba. Mérito esse do nosso setor defensivo, incompetência do setor ofensivo dos caras, ou realmente eles entraram em campo para segurar o empate? Cara, só antes mandar um abraço para toda a galera da turma da quinta, lá do futebol de quinta-feira, para toda a galera de Santa Felicidade aí, tamo junto. E, cara, eu vejo que isso é um misto de tudo isso que você acabou me perguntando, Adriano. Acho que a falta de elenco deles, a qualificação do parte do elenco deles, e também que eles vieram aqui, cara, com interesse claro de empatar o jogo. Eles vieram com as linhas baixas ali, chamando o Coritiba pro campo deles, tentando jogar no contra-ataque. Porque, acredito eu, a instrução do técnico foi nesse sentido, dizendo, olha, se a gente faz um 1-0, o estádio deles vai acabar virando um pandemônio contra os caras, e a gente vai ou conseguir segurar o resultado, porque eles vão ter que sair, o Coritiba vai ter que vir pra cima a todo custo, e a gente consegue, num segundo contra-ataque, acabar matando o jogo, né, cara? Graças a Deus isso acabou não acontecendo. Então eu vejo ali o que faltou também pro próprio time do Coritiba é aquilo que a gente já disse, é a qualidade técnica. Faltou mesmo mais uma pessoa ali para ajudar o Josué na construção de jogada, faltou alguém chutar pro gol, mas de fato o time do Vila Nova é muito fraco, muito fraco. Mas se o Gustavo Coutinho faz aquele gol lá também, que se não me engano, aquele chute foi aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, aí eu vejo o panorama do jogo seria outro, porque a torcida já ia cair empurrando, e essa questão dele, como eles já estavam com o time recuado, eles teriam que vir para cima para buscar o empate, né, cara? Aí seria o feitiço, digamos assim, virar contra o feiticeiro, a própria tática que o técnico do
Vila Nova estava utilizando, ele ia se virar contra ele. Mas eu vejo que eles vieram fechados ali por empate e o time deles não tem essa bola toda aí, cara, apesar de ser campeão goiano, mas ou eles estavam com muita ressaca da comemoração do título lá, porque os caras não jogaram absolutamente nada. Eu não consegui ver nenhum destaque do time dos caras. E olha que esse jogo eu me segurei na cerveja lá, apesar da promoção, pra poder lembrar do jogo como um todo, cara. Porque eu não vi nenhum. Fala, pô, aquele cara lá. Você se segurou? Se segurei, tomamos 8 só. Não sei se eu acredito, Só mas 8, tudo bem. só 8. 8 rodadas, né? 8 rodadas, né? Ah, 8 tá rodadas. certo. Então, cara, eu não conseguia ver nenhum destaque no time dos caras. Falar, pô, aquele cara é bom, aquele cara joga, aquele cara tem um diferencial ali. E mesmo o técnico mexendo no time deles, acho que ele fez umas 3 substituições, o jogo deles era o mesmo. Era tentar correr atrás da bola. Era só isso. Mas eles fizeram uma coisa que a gente não conseguiu, né? Reverter um resultado de 2-0, né? Isso a gente não conseguiu, né? E eles perderam o primeiro jogo de 2-0 e conseguiram reverter para 3-2. Infelizmente, o Curitiba não conseguiu fazer isso e fomos desclassificados do Campeonato Paranaense. E o tal careca, Sandro, implicância nossa ou é ruim de bola mesmo? Rapaz, pensa... Cara, o cara, vou falar pra você, tem um empresário bom e mentira pra ele que ele é jogador de futebol, né? Agora, o cara não joga nada. Não mostrou pra que veio ainda. Pô, cara, se você é um centroavante, sei lá, chuta no gol, vai pra fora, mas não importa se tá chutando, tá tentando pelo menos. Mas nem isso fez o cara. Ah, desculpa. Não sei da onde que é esses scouts aí que os caras pegam aí, cara. Que, ó, isso aí já é há anos no Curitiba e não muda. E o scout dele, não vou lembrar, ele tem acho que 127 jogos, 128 com o jogo de ontem. Ele tem 27 cartão amarelo, uma coisa assim, e tem 15 gols na carreira. Mais cartão E do o que cara gols. ele já tem quase 30 anos. Então, assim, é uma contratação padrão Tricorp, padrão William Thomas, né, cara? Acharam esse maluco aí e vem aqui, porque não tem explicação pra você contratar um cara desse. Não Cara, existe muito isso. ruim, muito ruim. É muito ruim, assim. Daqui a pouco, como eu falei, quando esse cara foi contratado, ele não pediu pra estar aqui. Mas daqui a pouco a torcida vai estar crucificando o cara e com razão, porque assim, não tem motivo pra você fazer esse tipo de contratação e enfiar a goela abaixo da torcida. E, pô, a gente se livrou do Pombo e traz um cara que parece ser pior que ele. O Bianchi também, né? Não, se livrou do Bianchi, Do daí traz Bianchi. os Pois caras pior que o Bianchi, entendeu? E aí tem gente que, do meu ponto de vista, poderia estar ajudando, eles estão dispensando. E é complicado, né? Mas o Giovani era um que, cara, eu até brincava com ele, né? Ele era reserva no passado do Morelli, né? O Giovani Miller. Sim. Aí a gente tava lá em Goiânia e eu falei, cara, você tem que, nos treinos, quebrar o Morelli, que daí você é titular no lugar dele. Joga muito mais que o Morelli. Entendeu? É um cara que eu acredito que poderia estar nos ajudando, mas... Com certeza, esse cara, se ele for emprestado aí, é papo de ir lá, cara, e sei lá. Não sei, jogar ovo no William Thomas lá. Rafael Antunes também participando aí da live, ó, chegando atrasado, mas sempre com vocês. Abraço, galera. O Rafa que participou ali com a gente do pós-jogo, mas acabou dando errado a Falar do internet. DNA Alviverde. E o Rafa eu convidei, a gente convidou, eu e o Wesley convidamos ele para quem sabe aí na semana que vem, se logicamente a agenda dele permitir, estar presente aqui conosco. Quero ver se ele é igual o Sandro, que já vai mandar mensagem aqui para mim confirmando. Cara, o cara não fica nem vermelho, né? Não fica nem vermelho. É, mas é divertido demais, galera. E aí eu pergunto para vocês, e para ti, Wesley, por que não começar com o Juan Assis ao invés do Careca, já que a gente precisava de alguém de lado de campo? Cara, aí são coisas que nem o Moser consegue explicar. Ele falou do Nicolas Careca, disse que pô, o cara jogava de ponta, que deu o próprio Nicolas Careca, numa entrevista coletiva que ele deu lá, ele falou que o baixo número de gols dele na carreira é porque ele joga mais afastado da área e tudo mais. Falei, cara, então beleza, então você é um atacante que não faz gol porque você joga afastado da área, então você já não tem que ser atacante. Começa por aí. E segundo ponto, você colocar um cara que se diz ser um atacante mesmo, ele não pode ser ponta, que nem você mesmo comentou, o cara ele é muito lerdo. Ele é muito lerdo assim e outro. O cara nunca jogou assim na carreira. Então eu vejo, puxando um panorama lá atrás, por que o Jorginho fazia não só o time do Coritiba, mas outros times que ele treinou, fazer jogos bons? Porque ele colocava cada um na sua. E é uma coisa que o Moser, vejo que, assim, pelo menos com o Nicolas Careca, ele não fez. Com o próprio Bianchi, ele não fez. Então, isso aí vai queimando o cara na torcida, porque a torcida do Coritiba, com toda razão, já tá impaciente com tudo. Então, eu não dou aí mais 2 jogos se o Nicolas Careca for titular ou entrar em campo, pra ele virar o novo David da hora da galera aí, porque o cara do David da hora também veio com status ali pra ser um reforço,
tentou jogar 2, 3 jogos, pô. Eu falava aqui no programa que o cara era o David Senhora. O gol tava aqui, ele mandava a bola tipo às 3 horas, aí 6 horas. O cara não conseguiu acertar um chute no gol, cara. E o Nicolas Careca a mesma coisa. Fez aquele gol contra o Santos ali, pô, um gol até bonito, uma chapada de fora da área e tudo mais. Não valeu pro scout do cara, porque era um amistoso. Mas não vai ajudar, cara. Infelizmente não vai ajudar. E é complicado a gente ficar aqui toda vez malhando o cara, porque o cara não pediu pra estar aqui. Então a gente tem que lembrar quem contrata esses caras com autorização desse senhor aqui, ó, que veio justificar a contratação do Nicolas Careca na reunião que a gente fez, numa possível imaginária situação de gol. Não, mas daí você vê que a Série B é um campeonato disputadíssimo e que daí precisa de caras como ele, forte, com estatura, que podem resolver o jogo numa cabeçada. Pô, ontem praticamente botaram um cruzamento lá com a mão pra ele, cara. E o cara subiu todo demorado lá pra tentar cabecear, cara, errou o tempo da bola e não fez o gol. Então a justificativa que o Bruno D'Ancona deu pra contratação do Nicolas Careca já morre ali, cara. O cara ontem foi 1 a menos, deveria ter saído antes de acabar o primeiro tempo. Quero mandar um salve pro Lipe lá e pra família Toaldo. Olha que figura o pequeno dele. Aí sim. Não sei nem quanto tempo de vida tem. Aí sim. Olha o tamanho assistindo tá aí a live. uns 8, 10 meses. Olha aqui, que massa essa E foto. um abraço pra minha mulher, amor, te amo. Tá me assistindo aí junto com meu filho, com o Luiz Guilherme. Segundo ela mandou uma foto, ele falou que ele quis assistir o papai. Aí é bonito. É mesmo? Tamo junto, carinha. Aí, ó, que massa. Tamo junto, família. Aqui, ó, viu como as propagandas aqui ajudam? Ó, acabei de receber do Roberto, meu amigo aí que tá assistindo o programa. Boa noite, tudo bem, meu nobre? Você que vende o spray de defesa? Isso mesmo, Roberto. Precisa adquirir o spray. Olha só. Mas olha, meu amigo, se tiver com pressa, nós já resolvemos já esse Tá troço. até tremendo. Tô até tremendo, Esse né? tremendo Falou em homem aqui, dinheiro. velho. Falou em dinheiro na conta dele. 3 meses o pequenininho aí, ó, na frente do laptop assistindo a live do programa. Que massa, galera, que massa. E aí eu pergunto pra você, Sandro, quando você vê que nem sábado aí o Curitiba com muita dificuldade de conseguir furar as linhas defensivas ali da equipe do Vila Nova, você acha que o Curitiba, esse elenco do Curitiba, ele pode conseguir performar melhor fora de sua casa, o que é uma coisa que o Curitiba tem dificuldade há tempos de fazer bons jogos fora de sua casa, mas justamente por isso, pelo time quando tá jogando em casa, ele acabar optando mais em ter o domínio do jogo e avançar um pouco mais, ou você ainda acha que nós vamos ter dificuldade não só em casa como fora? Cara, acredito que não mude, né? O Curitiba, cara, infelizmente jogando fora de casa, com ressalvo o único jogo que eu vi, que realmente, cara, eu falei, agora o Curitiba vai. Foi no primeiro tempo de Curitiba e Grêmio. Grêmio e Curitiba, que a gente perdeu de 5-1. Não sei se vocês lembram ou não, na Série A, quando o Curitiba foi rebaixado. Entrevista do Zago. Isso, no primeiro tempo, o Curitiba moeu o Grêmio. Moeu. Até o pessoal da geral lá achou que o Curitiba ia ganhar. Mas fora isso, cara, o Curitiba é muito ruim fora de casa. Em casa, cara, também tá fraco. Tá difícil de acreditar. A gente quer como torcedor. Mas, cara, enquanto não vier os reforços aí que não precisa trazer esses bagre aí, cara, traz pessoas que realmente venham agregar ao clube, venham agregar o elenco. Não isso daí que impossível, que nem o D'Ancona falou, é impossível goleador. O cara acha que ele tá jogando futebol manager ali, né, tá cara? de sacanagem. É bizarro, que nem, ó, saiu uma entrevista hoje aí do dono do Cruzeiro lá. Ele falou que ele tava pedindo desculpa pra torcida por ter contratado alguns jogadores que não deram certo. Cara, era mais fácil o D'Ancona dizer isso. Só que daí o cara tinha feito um jogo. Eu vou precisar o quê? De 2, 3? Eu duvido que o D'Ancona vai dar esse tipo de declaração. Ou que o William Thomas vai dizer, realmente é um jogador que não deu certo, a gente vai rescindir o contrato dele, ou o cara vai treinar em separado. Porque, pô, o cara não pediu pra estar aí. E o cara não vai ajudar. Tem como. O cara é fraco tecnicamente, não tem. É impossível. Muito difícil. Então a gente vamos fazer a nossa parte, tentar em casa ganhar os jogos com o apoio da torcida, mas fora, muito difícil, com esse elenco é muito fraco. Wesley, e esse esquema tático ali com Felipe Machado e Sebas na volância, o Josué como um meia ofensivo, e pela ponta direita o Ronier, pela esquerda o Careca, e de centroavante o Coutinho. Te agradou? Cara, não tem como agradar, porque a gente, né... Se eu falar que me agradou, eu vou contrariar tudo que eu disse até agora. Mas eu vejo que, cara, a entrada do Depenha melhorou o time. O Nicolas Careca, de fato, não tem como, cara.
vai começar a pegar mais um dos caras aqui para Cristo. Então eu vejo que o meu time ideal hoje seria lá, com a volta, né? Morisco no gol. Até mesmo no lugar do Alex Silva ali já entra o piá da base lá, que se machucou, me esqueci o nome dele. O lateral da base, o João Almeida. João Almeida, pra mim é titular. Pra mim é titular. Manteria o Guilherme Aquino e o Bruno Melo de dupla de zaga, né, cara? E o outro lateral ali, veria quem eu colocaria lá, cara. Se eu deixava o Zeca, e não vou lembrar o outro lateral que a gente tem no elenco. Mas eu já deixaria ali, cara. Eu tiraria o Felipe Machado do time, colocaria o Vini Paulista, manteria o Sebastião Gomes, aí teria que mudar o esquema tático, né? Mas manteria Josué, colocaria também o Depenha e no ataque ali o Gustavo Coutinho e o Ronier. Colocaria um 4-4-2 aí. Foi até o Luizinho fez um comentário pra cima aí, salvo engano, um outro brother, não vou lembrar que achar o comentário dele, meio que escalou esse time aí também. Pra mim, esse seria o time ideal do Coritiba. Então, apostar em Nicolas Careca ou qualquer outro cara que tem um scout igual esse daí é loucura. Ali, na verdade, o que acontece? O Felipe, ele acaba fazendo ali a função de primeiro volante, ajudando no setor defensivo, o Felipe Machado. O Sebas é um segundo volante, ajuda mais na frente. O que incomoda é justamente isso, a falta que nós temos hoje de um ponta esquerda. Nós não temos, teria quem ali? O Everaldo, O Everaldo. que tá com lesão, por isso que ficou fora desse jogo, mas ainda é pouco. E o que acontece? Eu não lembro, mas se eu não me engano, o Seba Gomes no Atlético Nacional, ele jogava de primeiro volante, ou não? Na frente. Acho que é primeiro volante, cara. Então, não vou lembrar. Se quem lembrar, manda no chat então aí. eu não entendo o porquê de não colocar o Sebas de primeiro volante, que era como ele atuava lá no Atlético de Medellín, lá, Atlético Nacional de Medellín, e o Vini Paulista como segundo volante. E aí talvez brincar, como você falou ali, com o Depena, Veja que usar, um né? 4-4-2, você vai ter ali, além dos dois zagueiros, os dois laterais vão ajudar você a marcar. Então você já tem ali, como é que eu posso dizer, junto ali com o próprio Vini Paulista e o Sebastião Gomes no meio, cara, pô, você vai ter praticamente, não vou dizer 6 caras de marcação, porque você não tem como falar pro zagueiro, marcar alguém já no meio de campo ali. Mas você vai ter um meio de campo mais fortalecido, vai fortalecer a tua zaga. Aí você vai liberar o Josué e o Depenha para construir jogadas, e lá na frente você bota 2 atacantes. Um cara rápido, que é o Ronier, e o outro cara que é o finalizador nato ali, que é o Gustavo Coutinho. Quem já colocou ali, o Sebas era primeiro volante na Colômbia. Pois é, aí que eu não consigo entender por que insistem em colocar o cara na posição errada. É a mesma coisa com o Careca, o cara já é ruim, ainda botam o cara na posição errada de ponta, o cara não tem velocidade, não dá pra entender. Ponta tem que ter velocidade, né? Sabe, Tem que ter velocidade. Cara, não adianta, cara, sabe, às vezes a gente pode estar até criticando o cara e o cara, se entrar como centroavante, pode render. Inclusive fez um gol naquela merda daquele amistoso contra o Santos. Inclusive, se tivesse o Sebas em campo, aquele cara não tinha chutado a bandeirinha daquele jeito, hein? Não teria, né? Não teria chutado a acho que bandeirinha. também não, Se né? tivesse, o cara seria cobrado na Você hora. vê, essas coisas que às vezes eu questiono o elenco, né? Que é a falta de brio. Pena que o Sebas não estava naquele jogo, porque se ele visse, com certeza ele não ia deixar quieto. E o nosso segundo volante, o Giovanni Meurer, tem lugar nesse elenco para a Série B ou não, Sandro? Como eu falei, né? Eu gosto muito do futebol do Giovani, né? Comparado, cara, eu prefiro ver um Giovani jogando do que um Vini Paulista, desculpa. Tem gente que gosta do Vini, e eu, pra mim, não vai. Cara, ali o Vini Paulista, desculpa te cortar, mas pegando o Não, gancho aqui no vai lá. bate-papo, ele quando ele entra bem, ou ele vai bem ou ele não faz nada. Ele é muito inconstante. Agora, já o Giovanni Meurer, ele tem uma constância muito melhor que o Vini Paulista. Só que o que eu acho que falta o Vini Paulista também é sequência, por conta que o cara se lesiona demais. Tanto que o cara, inclusive, tá lesionado. Mas o Giovanni Meurer, a gente não pode deixar esse cara ir pro Maringá, cara. Se ele for pro Maringá, é um absurdo que eles estão fazendo. É uma unanimidade na torcida que esse cara tem que continuar. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, foi ele, cara. Ano passado, o Vini, no aeroporto, tomando milkshake. E dando risadinha da torcida. Não, acho que era o... Não sei se era ele ou era o Aquele que era do Pomba. Vasco lá, não era o... Não lembro agora que se foi Esqueci ele. o nome do cara. Mas eu não sei. Eu sei que, cara, pra mim... Não é André. Sei que teve um deles aí que... Ou era o Pomba? Não lembro, mano. Sei que era um deles lá que tava lá no aeroporto, deu risada, os meninos estavam indo viajar pra... Acho que é Recife. Encontraram e o cara tomando milkshake. Figueiredo. Acho que era o Figueiredo, pelo que os me falaram. Não lembro, dando risadinha. Agora... Mas enfim, tava junto lá. Cara, eu prefiro 1000 vezes o Giovani, como eu já tinha falado antes, né?
pela consistência. É um cara que vai pra cima, marca bem, né? Tem suas falhas, tudo, mas, cara, é um cara que também acho que se estivesse em campo teria brigado com o jogador do Santos lá. Vou mandar um salve aí pro Jonathan, parceiraço da gente. Ele falou uma realidade. Não só um abraço pra ele, mas pra toda a família. Ele falou aqui, ó, primeiro volante Sebase e à frente Josué e Depena. Acho que é mais ou menos isso aí, não tem segredo. O problema do Giovanni Meurer, e não é uma opinião minha, mas é o que passa na cabeça do Coritiba hoje, é o quê? Eles veem o Seba como segundo volante. Aí como segundo volante tem o Vini, paulista. Tem o recém-contratado Alisson. Então, na cabeça deles, volto a dizer, não é na minha, porque eu penso igual a vocês. O Giovanni Meurer, na minha visão, tem lugar nesse elenco do Coritiba. Mas na cabeça deles, ele acaba sendo aqui a última opção. Então, assim, se for pra na cabeça deles usar o cara como última opção, que eu acho errado, vocês já viram a opinião aqui da mesa, a gente é favorável ao Giovanni Meurer vestindo a camiseta. Só que na cabeça deles, eles tendo o Giovanni como uma última opção, aí é mais fácil, então, emprestar o cara pra ele conseguir pegar bagagem, o que eu acho um erro. Volto a dizer. Agora também não adianta eles segurarem o cara aqui e não botar o cara pra jogar, né? Mas deixar o cara como última opção. A bagagem dele tá aqui, porque ele é um cara que é uma unanimidade da torcida, o que é difícil de acontecer nos últimos tempos. E ele é... Na torcida do Coritiba. E outra, a gente agora tá com essa, não, tem que emprestar pra ganhar rodagem. A gente sabe que isso acontece, pode ajudar o jogador, mas nem todos vai acontecer como aconteceu com o Igor Paixão, que foi, não deu certo, foi lá pro Londrina, foi lá, sabe Deus pra onde, voltou pra cá e arrebentou. Eu vejo que assim, cara, às vezes esse cara ele tem que arrebentar aqui no próprio Coritiba mesmo. E vejo, pô, ele é um cara que tá pedindo passagem aí, a gente tá carente de jogador nessa posição, dá uma chance pro cara, pô. Estamos dando chance pra Nicolas Careca, pra cara que tava jogando na Portuguesa. Uns caras nada a ver, que a gente nem sabe do que buraco saiu. Não vamos dar chance pro cara que é daqui mesmo? E assim, eu concordo com a questão do Giovanni em dar rodagem pra ele numa equipe como o Maringá, se nós tivéssemos hoje numa Série A, um outro elenco. Um elenco forte, um elenco bem montado. E aí sim, bota o menino para dar bagagem, traz ele pro Paranaense do ano que vem, para experimentar ele, para tentar daí sim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, usar ele. Mas não dessa forma. O Newton escreveu aqui, ó, Adrian, segundo o Rogério Scarione, um abraço inclusive a todo o pessoal do meu Coritiba, ele não foi pro Maringá ainda porque ele não quis, está batendo o pé. Isso tem muito no contrato de empréstimo, o jogador tem que querer. Só que se o jogador não vai, ele fica sem jogar, porque a comissão já falou, olha, cara, daí fica aquela birra, né? Aqui você não vai ter chance, você vai treinar em separado aí e vai ficar aí. Igual o Andrei ficou, por exemplo, até rescindiu o contrato pro Atlético lá, ficou aí o começo do ano inteiro lá, treinando separado, não jogou nenhum jogo. Daí pro cara, pra carreira dele é complicado, né? O clube força nessa situação também. E antes de entrar no jogo Chape e Coritiba, pergunto pra você, Sandro, vai ter caravana da torcida Império Alviverde? Então, deixar um recado aqui o pessoal aí que tiver interesse aí, né? Então, vai ter a caravana do Duende aí. Valor único, R$140 aí, quem tiver interesse, né? Entrar em contato lá com o departamento de viagem da torcida, né? O jogo é sábado, dia 12/4, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó. Então, a gente vai deixar o contato ali do departamento de viagem, quem quiser aí, tá convidado a participar de uma caravana com a torcida. Um negócio bacana, uma experiência bem legal. Você vai de síndico dessa vez e no ônibus de novo ou não? Pô, tá de sacanagem. Já era o síndico do nosso bonde lá, tá cara. de sacanagem, né, cara? Os caras respeitavam o cara aqui, falou que não era não e pronto, acabou. Mas até então, né, teve cara que, pô, sacaneou, né? Vocês sabem disso, né? Cara, a gente, pô, tentando fazer o máximo aí pra dar tudo certo e tem cara que ainda abusa, né? Mas tamo junto. Faz parte aí e bora. Estão todos convidados aí pra participar de uma caravana da torcida. A resenha é bem bacana. E eu sou suspeito pra falar porque eu já viajei várias vezes com a torcida, até no ônibus, Marcelo. Eu tava lembrando no dia que nós fomos lá pra Faria Lima. Sentei lá no fundo do ônibus, do pior lugar. Mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Não, melhor lugar. Melhor lugar do ônibus, lá no fundão. Mas enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu tava comentando com a rapaziada, pô, a primeira viagem que eu fiz foi contra aqueles mané lá do Guarani. Falo mané porque eu não gosto dos caras, E, pô, acho que eu era criança. E, pô, a gente foi recebido a pedra, bomba, foguete.
E, enfim, pô, quantos anos eu tinha naquela viagem? 8, 9 anos, né? Primeira viagem da torcida, então assim, de resto, tirando essas viagens que são mais complicadas, que a gente sempre avisa, é muito legal uma viagem como essa, dá pra galera aí, é tranquilo. Então fica o convite pro torcedor aí que nunca foi, às vezes tem receio, pô, vá, se você tiver a oportunidade, não for fazer nada sábado, vá viajar com a rapaziada, que é legal, aquilo que a gente sempre fala, né? Fica na lembrança, né? A diversão, os bons momentos, enfim, que é alguma coisa. Você tá dando risada, você tá lembrando de alguma coisa. Ah, bastante, né? Isso aí tem bastante. Mas é bacana, né? Tá viajando. Não, tem. Assim, aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente é muito transparente. Tem os jogos de guerra, que a gente avisa, pô, galera, esse jogo não é legal ir criança, não é legal ir mulher. Mas tem jogo que dá pra ir lá contra o Chape, acho que é um jogo tranquilo, né, Sandro? Como é que você diz? Pode ser sincero aí com a rapaziada, não sei. Cara, lá não tem aliança nenhuma, né? Não tem aliança, né? Mas Então, também. Mas é tranquilo, né? Vamos lá, vamos apoiar o Curitiba, né? Que a gente, não importa onde, né? Sempre vai ter um representante da torcida, no mínimo, apoiando o clube, né? Que nem ano passado aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, lá em Manaus, lá, mas tinha alguém da torcida. Então, nessa, como vai ter caravana, aí o pessoal tá convidado aí. Vou estar deixando depois ali nos comentários ali o número do departamento de viagem, né? Conversa ali com o Rudinei. Ele vai estar orientando vocês melhores lá. Ó, o Rafael Antunes falou aqui, ó. Até agora não comprou meu brownie, não sei o quê. Adrian, né? Me falou que vai comprar boné de material aí dos caras. Não é o Mozart, não? É o Mozart, ele né? mesmo. Ele falou, nessa vou levar os mágicos. Eu tô esperando a promoção. Mas você sabe dos mágicos dele, né? Tá de sacanagem. Você é mágico? Ô, Mozart. Ah, meu Deus do céu, os caras não perdoam. Vai comprar nem o normal e nem o mágico. Não, o mágico muito menos. Nem outro. Eu já sou louco por natureza, cara. Por isso que eu nem eu bebo, cara. Eu só levo minha água só. Mas entrando no assunto aí, Chape e Curitiba, então sábado às 16 horas o Curitiba enfrenta a equipe da Chape fora de seus domínios. O que podemos esperar dessa partida, Wesley? Cara, eu espero que o elenco do Curitiba leve essa sinergia que teve ali no Couto Pereira nesse jogo e de fato represente a torcida do Curitiba. E toda vez que o cara for numa bola, toda vez que o cara for disputar uma jogada, for fazer uma finalização, tomar uma decisão em campo, ele lembre desses 28, não só dos 28 mil que estavam nesse jogo de sábado, né? Mas de toda a torcida Coxa Branca e da força que essa torcida tem, para que a gente possa, junto com a torcida que vai estar lá, obviamente, empurrando, fazendo a parte dela, né, cara? Ganhar o jogo. Nem o próprio Bruno Dancona falou na reunião lá, ele falou, cara, a gente não tem mais tempo para errar. Então, de fato, esse tempo do Curitiba errar ou fazer teste acabou. Tem que levar esse campeonato e como se fosse o último das nossas vidas, cara, garantir esse acesso aí, se Deus quiser, com o título. E para isso a gente vai ter que vencer fora de casa ou empatar. Eu espero que venha a vitória, mas acho que pelo retrospecto que o Curitiba tem nos últimos 2 jogos decisivos que a gente teve fora de casa, a gente foi derrotado. Se a gente voltar com um empate, tá de bom tamanho, mas não é isso que eu quero. Acho que o Curitiba tem tudo para ir lá, ganhar da Chapecoense. Eu até entrei aqui no Instagram da Chapecoense aqui, cara, e peguei a última escalação deles do jogo contra o CRB aí, que eles perderam de 1-0. Cara, não tem nenhum cara de destaque ali no time da Chapecoense, cara. Ninguém que eu possa falar, pô, olho nesse cara, que esse cara é bom. Se alguém souber de tiver alguma outra opinião divergente, manda no chat aí, cara. Mas eu acho que é um time muito parecido aí com o Vila Nova, cara. Não tem grandes destaques. Vai fazer uma campanha, eu acho que a Chapecoense não briga pelo acesso, briga ali pelo meio da tabela. Mas para as nossas pretensões desse ano, se o acesso de fato for uma obsessão, como disse o senhor Bruno Danconi, como o clube vem postado nas suas redes sociais, é ganhar ou ganhar. Esse jogador tem que ser homem e começar a ganhar fora de casa também. Porque nas duas desses jogos que a gente teve decisivo, a gente perdeu para o Maringá de 2-0 e perdeu lá nos pênaltis para o Ceilândia. Galera, lembrando que o valor aí de R$140 é sem o ingresso. Até nós estamos tentando ver aí se conseguimos informações aí de qual que é o valor do ingresso lá em Chapecó para estar passando para vocês. Colocamos aí no chat o telefone aí do departamento de viagem da torcida Império Alviverde, 41991066836.
falar ali com o Rudinei, pode falar aí que pegou o contato aí no programa Força Coxa, através da gente aí, do Sandro, enfim. Enquanto o Sandro procura ali para ver se consegue o contato ali do valor do ingresso lá em Chapecó, eu vou dar minha opinião então a respeito dessa partida. Eu vou falar para vocês, quando eu vejo o elenco da Chape, eu vejo um time que vai lutar para não cair. Ano passado mesmo, por muito pouco, eles não caíram para a Série C, porém eles acabam atuando bem quando jogam dentro de casa. Ainda mais agora que eles vão estar estreando ali o gramado sintético e com todo respeito, mas a gente sabe que gramado sintético é uma porcaria, é ruim de se jogar, ainda mais para nossa equipe, como o Coxa, que é acostumado a jogar em gramado natural e de qualidade. Apesar que nas últimas vezes aí a gente até criticou o gramado do Curitiba, porque a gente sabe que o gramado do Couto Pereira já foi melhor, só que para a Chape isso pode ser um diferencial. Então essa questão de estreia aí, de gramado sintético, provavelmente os caras estão treinando a rodo em cima dessa situação e a Chape acaba sendo muito forte dentro de sua casa. Agora o elenco é fraco, então eu acho que o Curitiba, se levar um pouco a sério essa partida, tem como trazer esses 3 pontos, o que seria importantíssimo para nós lá de Chapecó. Conseguiu alguma informação aí, Japa? Tô tentando aqui. Vamos ver aqui se vai aparecer. E de novo, né, André, que a gente falou aqui, se o Curitiba abre o placar lá em Chapecó, pô, a chance da gente sair com a vitória muda muito, porque a Chapecoense não vai ter time para empatar ou virar o jogo. Só que da mesma forma, se a gente toma 1-0, vai ser muito difícil o Curitiba empatar ou virar o jogo, porque enquanto esse time não encaixar, eu espero que encaixe o mais rápido possível, que o Mozart parem de inventar. A gente vai ficar sempre com esse pé atrás aí em todos os jogos, aquilo que eu venho dizendo. Esse jogo desse ano, né? Todos os jogos é um all-in aí do Curitiba. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas vai com tudo apostando todas as fichas. E é isso, quero ver aqui o Japa tá tentando informações aí com relação ao preço do ingresso, mas não aparece aí pra nós, né? Não, mas não tem problema. Não vai aparecer. Não vai aparecer, Mas né? Dito que não seja tão caro aí. Assim que a gente conseguir a informação durante a semana, a gente lança lá no Instory do programa Força Coxa, pra tá passando aí a informação pro torcedor, mas parece que tá fora do ar lá o site, enfim. Sandro, e pra ti, o que esperar desse primeiro jogo do Curitiba fora de sua casa pelo Brasileirão da Série B? Esperamos voltar com os 3 pontos, né? É um jogo difícil. O Wesley falou, o Chapecoense não tem nenhum jogador aí de destaque, mas o Curitiba também não, né? A gente dá risada, mas é verdade, é bem complicado. Curitiba fora de casa tem medo de jogar. Visto o último jogo nosso lá em Ceilândia, lá, foi feio de assistir. Então, e foi lá também, né? Grama sintética. A diferença lá que foi de noite, um estádio bem escuro. Não sei se prejudicou ou não, mas os nossos guerreiros que tomando gol daquele jeito. Enfim. Mas espero que o Curitiba se porte melhor em campo e consiga trazer os 3 pontos aí, que essa é a parte mais importante. É isso aí, galera. Até já acabou aí estourando o nosso horário, 21h47, já a gente que sempre acaba a live aí às 21h30, mas quando o programa é bom, a live é boa, o convidado é bom, a gente acaba aí estendendo um pouco, é bom demais, e quero desde já começar aí dando boa noite, começando aqui pela minha direita. Muito boa noite, Wesley. Boa noite, Adrian, boa noite, Marcelão, boa noite, esse convidado mais especial, aí o síndico do ônibus que estava aí na viagem de São Paulo, Japa, dando ordem na galera. Seja bem-vindo aí, cara. A casa tá sempre aberta para você. Quando quiser participar, só dá um toque pra gente aí. Sempre massa a gente tá tendo essa resenha com a galera do estádio. O pessoal que obviamente vai no estádio, acompanha e vive o Curitiba, como eu e o Adrian. Boa noite pra nossa audiência aí. Vamos lembrar da galera se inscrever no nosso canal, ajudar nosso canal a crescer ainda mais, né? Também deixar o like, quem for assistir depois, manda pros amigos aí, comenta muito aí o que vocês acham. E galera, tamo junto sempre, Força Coxa. E dito isso, 2-1 Curitiba, sabadão. E acabei de colocar aí no chat aí o link do Força Coxa no meio da galera, pra vocês acompanharem aí a festa da torcida sábado lá no Alto da Glória, principalmente o pessoal que mora fora aí, consegue matar um pouco de saudades aí do nosso estádio, da nossa casa. E agradecer imensamente aí a participação do Sandro, o Sandro que eu sempre falo, as coisas, o que a torcida tem de bom
são as boas amizades. E o Sandro foi mais um irmão aí que a torcida acabou nos dando e participou aí hoje com a gente aí da live. Pô, muito bacana. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí por participar aí desse programa aí com a gente, Sandro. Agradecer aí, boa noite mais uma vez aí, pessoal. Wesley, Adrian, obrigado pelo carinho aí, pela consideração, né? Até eu achei que era brincadeira quando você estava falando. E eu falei pra ele, né? Não sei se eu vou pedir alvará. O que ele fez? Ele confirmou. Tá vendo? Vamos falar a verdade, é resenha, né? Mas pelo carinho, pelo respeito que eu tenho por esses dois aqui, a gente veio participar aí. Um abraço a toda a nação Alviverde aí. O pessoal da torcida, os comandos aí, Comando Boqueirão, Comando Pinheirinho, né? O pessoal tá mandando aqui, Comando Leste, Comando Oeste, São José, CTC, né? Então, seu pessoal do Comando Litoral, Império Europa. Então, um abraço a todos aí. E, cara, muito bacana, muito bom vir aqui. Essa resenha foi top demais. Tem mais coisas, né, que a gente gostaria de falar, são resenhas do dia a dia da torcida. Lembrando a torcida que, cara, a associação, estamos fazendo de tudo, tá? Pela torcida. A Mariana, né, o Bettenhausen, o Espeto, o Guilherme, o Eduardo estão todo dia se reunindo com o Jansen e tentando o melhor para nós torcedores. Então, assim, dessa vez estamos sendo bem representados, não por interesse pessoal, mas por interesse da torcida, né? Exatamente. E essa parte do ingresso, dá os parabéns mais uma vez ao nosso G5 aí, por ter lutado e brigado por essa parte. Colocado na cabeça da Tricor, porque o Curitiba é um time do povo, né? E com o povo, a gente traz o resultado. Nem que o time não jogue, mas a torcida ajuda. Eram 12 em campo contra o Vila Nova, e a torcida fez a parte dela, né? O pessoal também do Conselho Deliberativo lá, o pessoal do Conselho Fiscal que eu faço parte também estão assistindo. Um abraço a todos aí, né? E, cara, estamos à disposição. Quando precisar aí, é só chamar, pessoal. E assim, galera, falando de associação, quando eu tava entrando no estádio Couto Pereira, ali na arquibancada, eu encontrei ainda na parte de fora do estádio o Jansen, o Espeto e a Mariana e o Jussi estava junto. E eu ainda fiz questão de falar para eles, parabéns, associação. Porque assim, o que eles prometeram, eles estão cumprindo. Então, em momento nenhum, eles prometeram que eles iam contratar fulano, contratar ciclano, até porque não é competência deles. Então, o que eles sempre foram muito enfáticos, e estendo aqui meus cumprimentos pro restante do G5 e todo o pessoal que faz parte, transparência, fiscalização e cobrança, e assim, eles estão fazendo. Transparência, cobrança, fiscalização e o principal, trazer a SAF para próximo do torcedor. Então essa reunião com o Dancona foi graças a eles, toda essa situação, toda essa abertura que está tendo. Adrian, tá longe do ideal, mas é aquilo que a gente sempre falou, é um passo de cada vez. Então parabenizo aqui a associação. Quando errar, a gente vai cobrar, mas quando é para elogiar, a gente tem que ser sincero aqui e elogiar, como a gente elogiou aí a SAF junto da associação pela promoção dos ingressos, por trazer o torcedor. Teve até uma situação, até eu queria trazer para você antes de encerrar a live, e eu mesmo fui muito crítico e depois eu ouvi tua explicação no grupo com relação àquele patrocínio vermelho dentro de campo. Mas aquilo ali não tem nada a ver com o patrocínio do clube, Não, né? é o patrocinador master do Campeonato Brasileiro. É a Superbet que dá um nome ao campeonato, né? Brasileirão, Superbet, Série B. Eu acho que a Série A também tá com eles, né? Não Se eu não me sei, engano. Aí o logo dos caras é vermelho. Eu achei ridículo aquilo lá, mas é coisa que foge. Só que foge total da competência do Coritiba Coritiba, e da Tricorp. da Tricorp, da SAF, de todo mundo. Então aquilo ali é porque eu entrei puto da cara. Na hora que entrei no estádio, eu fiquei puto. Mas entendi. Então realmente é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro. Então a gente não tem muito o que fazer, tem que respeitar. Obviamente que se fosse um patrocínio exclusivo do clube, o Curitiba ia negociar ali uma mudança de cor, então a gente acaba não tendo muito o que fazer, então fica aí só a informação por parte do torcedor. E é isso, galera. Agradecer imensamente. Você quer deixar mais algum recado, Cara, minha mãe Sandro? acabou de mandar aqui. Tá lá. Não, por favor. Minha mãe mora lá em Joinville, né?
Tava aí essa semana passada aí internada, infelizmente, mas graças a Deus já teve alta. Então, mamãe, beijo, amo a senhora, tá? Fica com Deus e melhoras aí. Como que é o nome da mãe? Eliana. Dona Eliana, um beijo no coração, obrigado pelo carinho da sua audiência e parabéns pelo filhão aí, nota 1000 que a senhora tem. Tamo junto, obrigado aí pelo carinho da audiência. Não só da sua mãe, Sandro, mas também de todo o pessoal que nos acompanha aí no ao vivo, pessoal que acaba acompanhando depois aí durante a semana. O bom do YouTube é que fica gravado. E você, torcedor que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, manda pra rapaziada que vocês sabem que aqui o papo é reto, o papo é direto, que não tem passação de pano pra ninguém. Então tamo junto, torcida Alviverde, tamo junto, Força Jovem Goiás. Máximo respeito não só a vocês, mas todas as nossas aliadas. Trazer os bonés, hein? Trazer os bonezinhos aí. O Adriano vai abrir a mão, Vou cobrar, pode deixar. Vou mandar mensagem aí pra eles cobrando. Tamo junto, família. E fica a dica pra vocês, quem puder agora acompanha lá o Força Coxa no meio da galera pra ver toda a festa que nós fizemos sábado no estádio Couto Pereira. E é isso, encerramos aqui mais um programa Força Coxa, programa esse que é a voz do Couto Pereira.